Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Jujutsu Kaisen, Despertar Sem Limites. Capítulo 171. Sumi Namoto já conseguia adivinhar o que Tengen estava pensando, nada mais era do que perceber que a situação era irrecuperável. Ele tentou uma resistência simbólica, depois abandonou decisivamente as 10 grandes barreiras e optou por defender apenas um local. Seu raciocínio era simples, abrir mão do controle das 10 grandes barreiras e concentrar todas as forças em um só lugar. Enquanto a invasão desse local fosse suficientemente difícil, o equilíbrio entre risco e recompensa faria com que todos recuassem e entrassem em um impasse. Infelizmente para ele, Sumi Namoto voltou seu olhar para as profundezas do colégio de feitiçaria, onde ficava a superfície dos túmulos do Palácio Estelar. Seu verdadeiro alvo. Localização de Tengen. Para reunir os espíritos amaldiçoados supremos, um hospedeiro era essencial. Esse hospedeiro precisava atender a critérios específicos, como possuir uma técnica amaldiçoada do tipo assimilação e a capacidade de evoluir por integração. Em todo o mundo do Jujutsu, apenas 2 indivíduos se encaixavam nesse perfil, ele e Tengen. Ele nunca poderia ser aquele anfitrião, então tinha que ser Tengen. Sumi Namoto desviou o olhar. Os estranhos fenômenos que se espalhavam pela terra não haviam parado. As 10 grandes barreiras estavam agora totalmente reveladas. Areia estelar as cobria, e as 10 regiões originalmente protegidas estavam agora envoltas em um céu negro como uma gaze, salpicado pela cintilante luz estelar. A perturbação foi tão grande que a noite e o dia se alternaram e estrelas brilhavam em plena luz do dia. Qualquer um que pudesse ver maldições, fosse humano ou espírito amaldiçoado, testemunharia a anomalia. Os superiores, cientes da localização das 10 grandes barreiras, logo perceberiam que as áreas que estavam passando por essas mudanças eram exatamente onde as barreiras haviam mudado. Por enquanto, porém, seu foco só podia permanecer fixo no céu. Sumi Namoto dobrou sem esforço as 10 grandes barreiras sob a árvore dos ossos brancos, tornando-as iguais em classificação à alta barreira do Jujutsu. Não houve a menor resistência efetiva. Ele até achou tudo um pouco monótono, tanto que teve tempo para pensar em como lidar com Yaga mais tarde. Enquanto isso, observou as folhas de jade florescendo no topo da copa das árvores, com padrões intrincados gravados em suas superfícies. Sigilos de energia amaldiçoados surgiram no tronco da árvore. Esses sigilos representavam o colégio de feitiçaria, a floresta densa e as recém-fundidas 10 grandes barreiras. Linhas escuras começaram a se espalhar pelo tronco, entrelaçando-se para fortalecer ainda mais as barreiras, unindo-as perfeitamente. A casca lisa e semelhante ao jade estava agora coberta por dobras estranhas e simbólicas. Com isso, as 10 grandes barreiras ficaram totalmente sob seu controle. Os fenômenos localizados começaram a desaparecer gradualmente. Acima do colégio de feitiçaria, o sol reapareceu e o céu adquiriu um azul intenso. Era um dia claro e brilhante, como se tudo o que acabará de acontecer fosse apenas um sonho. Mas a enorme árvore branca, parecida com jade, diante deles havia crescido ainda mais e mais, ofuscando a árvore sagrada e se estabelecendo como a maior maravilha das montanhas ao redor. Após absorver brevemente o poder da barreira, Sumi Namoto se separou da árvore osso branco e deu um passo à frente, imediatamente cruzando olhares com os espectadores. O que aconteceu? Masamichi Yaga se aproximou, posicionando-se bem em frente a ele, bloqueando os representantes da sede do Jujutsu atrás dele. Membros de sua facção se alinharam atrás dele. Sumi Namoto estreitou os olhos e passou a olhar por eles. Rostos familiares, Satoru Gojo, os irmãos Aibara, alunos que ele havia ensinado nos últimos anos, alguns já formados, outros ainda na escola. Toji Numaki, Nobara Kujisaki Panda, todos entre eles. Nenhum deles era fraco. O talento estava transbordando. Em contraste, os representantes do quartel-general do Jujutsu atrás deles estavam em grupos dispersos, 2 ou 3 por grupo. Suas habilidades variavam muito, e a única vantagem real que tinham era a idade. Sumi Namoto deu um leve sorriso. A mudança geracional já estava em andamento. A velha guarda estava desaparecendo e a nova geração surgia, um futuro que correspondia à visão que ele tinha ao chegar ao colégio de feitiçaria. Quando Yaga o ensinou, ele pensou em recompensá-lo dessa mesma maneira. O próprio Yaga nunca pediu nada, mas Sumi Namoto tinha expectativas sobre si mesmo. Agora, essa promessa foi cumprida. Ele não disse nada, apenas olhou para o céu. Alguns outros seguiram seu olhar. Não havia nada lá em cima. Justo quando começaram a achar que ele estava sendo deliberadamente enigmático. Estrondo. Uma bola de fogo desceu em direção ao colégio de feitiçaria, apenas para ser bloqueada pela barreira invisível acima. Ondas de fogo se espalharam, espalhando-se gradualmente. O formato da barreira tornou-se visível e as chamas refletiram nos rostos de todos. O calor intenso fez as pontas dos cabelos se enrolarem levemente. Os que estavam naquela área eram os representantes da sede do Jujutsu. Não que Sumi Namoto os estivesse mirando de propósito, eles simplesmente estavam mais fracos e reagiam mais lentamente. Não tiveram tempo de se proteger com energia amaldiçoada. Um alvoroço repentino irrompeu. O atacante era Jogo. Kenjaku havia chegado. Sumi Namoto sentiu uma onda de alívio. Ele estava imerso em pensamentos enquanto estava dentro da árvore, e no final, tudo o que conseguiu pensar foi em escapar. Realmente não havia muito que ele pudesse fazer contra Masamichi Yaga. Talvez nem mesmo o senhor ou a senhora Minamoto pudessem ajudar. Fugir pode ser vergonhoso, mas funcionou. É claro que Sumi Namoto não havia escolhido aquele momento para se assimilar por acaso. Ele e Kenjaku tinham um entendimento silencioso. Antes de agir, ele calculou o tempo aproximadamente. O incidente com Itadori mostrou que Kenjaku já havia se aliado aos espíritos amaldiçoados do desastre natural. Então, a próxima fase, invadir o colégio de feitiçaria e tomar o reino prisão, estava próxima.
e as coisas estavam acontecendo exatamente como ele previu. Flutuando no céu agora estavam Jogo, Anami e Dagon, a escalação completa. Kenjaku não estava visível, mas Sumi Minamoto sabia que ele devia estar à espreita em algum lugar. Jogo continuou a reunir bolas de fogo nas mãos, lançando as em intervalos rítmicos contra a barreira. A energia amaldiçoada de Dagon fluía estranhamente por seu corpo, e o fraco rugido do mar podia ser ouvido. Novos espíritos amaldiçoados. Mas Amishi Yaga disse severamente. Seus olhos encontraram os de Satoru Gojo. Calmo em meio ao caos, ele deu ordens, e os feiticeiros atrás dele rapidamente se dispersaram para cumprir seus papéis. Qual deles é Satoru Gojo? Uma voz masculina idosa soou de repente. A boca de Jogo se curvou em um sorriso enquanto ele olhava para o grupo, a bola de fogo em sua mão ficando cada vez maior. O calor escaldante distorcia o ar ao seu redor. Ah? Satoru Gojo arqueou uma sobrancelha diante da pergunta. Ele estava se preparando para sair, mas parou batendo o pé levemente para se lançar no ar, subindo até ficar bem em frente a Jogo. Splash! Uma torrente de água do mar irrompeu no momento exato, desafiando as leis da física ao se chocar contra a barreira. Ela inflou e recuou ritmicamente, levando a barreira ao seu limite. O envolvimento de Kenjaku era claro. Satoru Gojo mergulhou na torrente marinha como um recife imóvel. Com os oponentes se formando em pares, Anami caiu direto, a barreira não conseguiu detê-lo. Com suas constituições únicas, os espíritos amaldiçoados, especialmente Anami, com suas habilidades excepcionais de ocultação, aproveitaram ao máximo o peso adicional da água do mar. A barreira já estava levada ao seu limite. Foi isso que Sumi Minamoto lhes prometeu. Não vou impedi-los, mas ele também não romperia completamente a barreira. Ela seria mantida apenas um pouco mais forte do que a que Tengen outrora sustentava. Se não conseguissem superar nem isso, não havia sentido em falar sobre cooperação. Sumi Minamoto sentia-se cada vez mais em paz. Assim que Anami pousou, um feiticeiro se adiantou para interceptá-lo. 3 frentes de batalha se formaram rapidamente, atraindo todos para a luta. Sumi Minamoto absorveu tudo, e por meio de sua conexão com uma certa alma, ele também localizou onde Kenjaku estava escondido. Mas ele não disse nada. Mas Amishi Yaga ainda estava de pé na frente dele, com os olhos fixos nos dele. Riko Amanai permaneceu ao seu lado. Por um momento nenhum deles se moveu. Sumi Minamoto ainda estava esperando o momento em que a situação chegasse ao auge. Ele pretendia assimilar Tengen hoje. Capítulo 172. O campo de batalha se dividiu em 2, prendendo todos, mas aquela era a escola Jujutsu. Quanto mais a luta se arrastasse, pior a situação ficaria para os intrusos. Sumi Minamoto observou as 2 frentes. Ele permaneceu imóvel, assim como Masamichi Yaga de pé bem à sua frente. Não havia necessidade de se mover. Em vez disso, ele revisou mentalmente o método de assimilação de Tengen, verificando se havia algum detalhe esquecido. Tengen pode ter percebido suas intenções impuras, mas seu tempo de reação foi muito lento. Agora que as 10 grandes barreiras estavam sob o controle de Sumi Minamoto, os escalões superiores, que antes talvez apoiassem Tengen, não tinham escolha a não ser se afastar. Apenas algumas famílias ainda leais a Tengen poderiam continuar a apoiá-lo. Além disso, Sumi Minamoto se movia em um ritmo implacável. Assim que avistava uma brecha, atacava com a força de um raio, alcançando seus objetivos num piscar de olhos. A oportunidade já havia sido criada durante a assimilação das 10 grandes barreiras, e ele a agarrou sem hesitar. Tengen nem teve tempo de pedir ajuda. A partir do momento em que ele decidiu se refugiar nos túmulos do Palácio Estelar, sua queda estava selada. A batalha se intensificou. Jogo, Dagon e Satoru Gojo estavam no topo da barreira, com a água do mar chegando aos joelhos. Bolas de fogo explodiam continuamente acima da cabeça de Jogo, arremessadas em direção a Gojo. Água e fogo eram fundamentalmente incompatíveis. Assim como Jogo entrava em conflito com Anami, Dagon e Jogo também tinham uma sinergia terrível. Suas habilidades se repeliam. O suor escorria pela testa de Jogo. Finalmente ele entendeu o que Kenjaku queria dizer com enfrentar Satoru Gojo pode te exorcizar. Ainda assim, 2 graus especiais contra 1, e Gojo estava apenas testando-os. Essa frente havia caído temporariamente em um impasse. Mas a situação no terreno não era tão equilibrada. Espíritos amaldiçoados por desastres naturais eram exceções entre os graus especiais. Não podiam ser medidos pelas classificações normais de feiticeiros. Mesmo dentro da categoria grau especial, havia uma enorme diferença de poder. E se você não estivesse no mesmo nível, não conseguiria contê-los. Anami, enraizada sob a barreira, atacou com inúmeras videiras e galhos, forçando os feiticeiros a recuar. Ele ainda teve energia suficiente para atingir a barreira por dentro. Com ataques vindos de ambos os lados, rachaduras visíveis logo surgiram em sua superfície. Encontre uma chance de cair. Jogo gritou de repente para Dagon. Eu vou segurá-lo. Jovai? Está tudo bem, só faça isso. Jogo olhou para Gojo. Ao contrário da situação que se agravava lá embaixo, as coisas lá em cima começavam a desmoronar. Uma energia amaldiçoada começou a fluir na mão de Jogo. Ele sabia que eles não resistiriam por muito mais tempo, mas se conseguissem completar a missão rapidamente, a fuga ainda seria possível. E com a partida de Dagon, Jogo, cujas habilidades conflitavam com as dele, pôde finalmente liberar toda a sua força. As maldições eram mais fortes quando estávamos sozinhos. Satoru Gojo deu um sorriso irônico, imperturbável com a coordenação aberta. Ele já havia reunido informações suficientes, era hora de levar a sério. Ele abriu os braços e bateu palmas. Com as pontas dos dedos apontadas para Jogo, uma esfera azul brilhante de energia se formou. A água do mar recuou, escorrendo para longe de seus pés. Quase simultaneamente. Caixão da Montanha de Ferro. Jogo soltou um rugido feroz.
Magma surgiu atrás dele, transbordando a barreira enquanto a água do mar recuava. Gojo e Jogo foram engolidos por uma esfera negra, com lampejos de luz laranja avermelhada dançando em suas bordas. Expansão de domínio. Rachadura. Com o choque entre seus domínios, a barreira finalmente cedeu. As rachaduras se alargaram com o som de vidro se estilhaçando. Dagon aproveitou a brecha e entrou. Agora era uma questão de quem resistiria mais, Jogo lá em cima ou os feiticeiros no chão. Respingo. O céu escureceu. A água do mar pairava sobre o colégio de feitiçaria, e a pressão da energia amaldiçoada se agitava em ondas imponentes. Era um desastre em forma, pairando sobre todos como se pudesse desabar a qualquer momento. Não podemos esperar mais. Mas Amish Yaga puxou vários bonecos. Com os dedos posicionados sobre suas cabeças, canalizou energia amaldiçoada para eles. Os feiticeiros do departamento de barreiras bloquearam a água do mar. Os bonecos, enquanto isso, foram direto para Nami. Essa onda de reforços, imensamente poderosa, trouxe alívio instantâneo aos lutadores em dificuldades. A maré da batalha começou a mudar. Livres da hesitação, as técnicas dos feiticeiros atingiram com mais força, inundando a Nami. Rapidamente, a Nami foi empurrada de volta para o chão. A barreira se manteve firme contra o mar. Seguiu-se um breve impasse. Então a Nami fez sua jogada. Ele puxou o pano branco sobre o ombro esquerdo, revelando uma flor de oferenda de cores vibrantes. A floresta próxima se agitava apesar do ar sem vento, farfalhando ameaçadoramente. Todos os presentes eram feiticeiros treinados, podiam ver claramente. Um novo vórtice de energia amaldiçoada havia se formado, sua presença ainda mais forte do que a dos espíritos amaldiçoados do mar. Mas Amish Yaga lançou um olhar longo e firme para Sumi Minamoto, depois se virou para encarar a Nami. Os bonecos ao redor dele caíam como granizo. O nariz de cada boneco se enrugava, seus rostos pintados se contorciam em carrancas ferozes e frias. A vasta energia amaldiçoada explodiu as últimas gotas de água do mar remanescentes e colidiu com os vórtices gêmeos no campo, levando a batalha ao seu ápice. Deve durar mais alguns minutos, estimou Sumi Minamoto para si mesmo. O tempo mal era suficiente. Ele olhou para os vários campos de batalha e então se virou para sair. Riko Amanai o encarou sem piscar. Seus olhos brilhavam, cheios de esperança. Sumi Minamoto fez uma pausa. Originalmente, ele pretendia terminar as coisas com Tenjin primeiro, e depois voltar para buscá-la. Mais cedo, Riko Amanai permaneceu firme diante da árvore dos ossos brancos, deixando sua posição cristalina. Enquanto a facção Yaga ainda hesitava sobre a posição de Sumi Minamoto, ela já havia agido. Sua posição era inabalável. Apesar de seu talento raro, com o crescente impacto das ações de Sumi Minamoto, os superiores logo se sentiriam ameaçados e inseguros. Nesse ponto, ninguém se importaria com quão talentosa ela era. Mesmo sob a proteção da facção Yaga, ela provavelmente estaria em perigo, assim como Itadori. Sumi Minamoto não gostava de depender dos outros, fosse esperando que o quartel-general do Jujutsu demonstrasse misericórdia ou esperando que a facção Yaga pudesse protegê-la. Ele não tinha nenhum desejo de voltar só para reanimá-la. Depois de pensar um pouco, ele decidiu que já que a levaria com ele, não havia mais necessidade de guardar segredos. Então ele estendeu a mão. Você quer vir comigo, Riko-chan? Sim. A expressão de Riko Amanai se iluminou quando ela agarrou a mão dele, assim como 12 anos atrás, quando ela desafiou seu destino como receptáculo de plasma estelar. Só que desta vez, ela não precisava se preocupar com o impacto nos outros. Só precisava pensar em si mesma. Sumi Minamoto a levou mais fundo nas profundezas da escola de feitiçaria. Para onde estamos indo? Ela perguntou. Para os túmulos da estrela. No momento em que ele respondeu, sentiu o aperto dela aumentar. Eles chegaram à entrada. Os guardas de ambos os lados tentaram bloquear a passagem, mas sombras os envolveram, e seus corpos rapidamente ficaram moles, caindo no chão. Os dois entraram no elevador e desceram, caminhando pela passagem subterrânea. Foi um longo caminho, e o tempo parecia se estender para os dois. Você chegou ao grau 1? Sumi Minamoto perguntou de repente, sua voz ecoando pelo subterrâneo, um pouco oca. Riko havia lhe pedido uma carta de recomendação há algum tempo. Ele a entregou, mas não a atendeu. Sim, consegui. Ela sorriu radiante. Tinha acabado de passar para o grau 1 e tinha ido direto contar para Sumi Minamoto. Todo o processo tinha corrido bem. Presa de novo? Ele perguntou, olhando para ela. Mais ou menos sim. Riko riu. Sumi Minamoto ficou pensando. Ultimamente, os feiticeiros têm progredido de forma extraordinariamente rápida. Durante anos, o talento foi reprimido. Com o seu desaparecimento, o lado humano finalmente teve espaço para respirar. Um grande número de pessoas teve a oportunidade de liberar seu potencial. Ainda assim, o número total de feiticeiros havia se recuperado apenas ligeiramente nos últimos anos. Para alguns, esse excedente repentino os fez sentir que eram muitos. E uma vez passada essa fase, o crescimento de todos estagnaria novamente. Riko não foi exceção. Ela nasceu com potencial de grau especial, mas chegou a um mundo completamente hostil a ela em todos os sentidos. Você se lembra do que eu te disse antes? Perguntou Sumi Minamoto. Algo sobre poder, disse ela, batendo o queixo pensativamente enquanto caminhava. A energia amaldiçoada é finita. Quanto mais você toma, menos os outros podem ter essa. Antes que ela terminasse, sua testa bateu nas costas de Sumi Minamoto. Ele parou sem aviso, sem dizer nada, pois eles haviam chegado ao salão principal dos túmulos da estrela. A mesma enorme porta de pedra surgia diante deles, pesada como se sustentasse o peso da própria terra, bloqueando seu caminho. Sumi Minamoto estava diante dela, passando a mão de leve pela superfície. A poeira grudava nas pontas dos dedos. A outra mão dele se afrouxou. Riko soltou e silenciosamente se afastou. Vale a pena notar que na entrada anterior, ela foi quem se moveu, usando sua sombra para imobilizar e estrangular os guardas.
Suminamoto colocou as duas mãos na porta de pedra, sentindo a barreira. Naturalmente, ele não forçaria a entrada. Por mais que desaprovasse os métodos de Tengen, em momentos como esse, a força de Tengen se revelava. A barreira envolvia apenas os túmulos da estrela. Com um olhar, ele pôde ver mais de 10 tipos de barreiras dispostas em camadas. Uma percepção mais profunda confirmou que o número havia aumentado para dezenas. Anos de modificações haviam transformado o local em algo irreconhecível. Para Suminamoto, era uma barreira inteiramente nova, composta por inúmeras camadas aninhadas. Ainda, ele se afastou e caminhou até a árvore sagrada. Não importa o quanto a barreira tenha mudado, sua fundação permaneceu, e só poderia ser a árvore sagrada. Qualquer outra âncora seria mais fácil de desmontar. Afinal, a árvore sagrada fora o núcleo das 10 grandes barreiras por milênios. Era resistente o suficiente para se confiar nela. Suminamoto não disse nada. Nem Tengen. Seria um choque de barreiras. Mas o significado por trás disso tinha peso para Tengen, uma questão de vida ou morte. Para Suminamoto, uma questão de crença. O que era mais importante dependia da pessoa. Para Suminamoto, era nada menos que uma questão de vida ou morte. Acima do solo, a árvore osso branco balançava. Algumas de suas raízes se estendiam e se enroscavam no tronco da árvore sagrada. Eles emergiram do subsolo. A luz do sol atingiu seus rostos. Como esperado, as pessoas deveriam viver sob o sol. Suminamoto casualmente jogou um objeto branco, do tamanho de um crânio humano, na sombra atrás dele. Você quer levar alguma coisa? Não, disse Rico após um momento de reflexão. Ela balançou a cabeça e agarrou a barra do casaco dele. Suminamoto a conduziu para fora do colégio de feitiçaria e para uma pequena floresta. Lá, uma figura observava a escola, com uma leve cicatriz de sutura atravessando a testa. Kenjaku. A costura em sua testa indicava há quanto tempo ele ocupava seu corpo atual. Suturas visíveis indicavam que ele havia sido substituído recentemente. Uma cicatriz discreta indicava que ele havia se adaptado completamente. Kenjaku olhou brevemente para Rico, depois desviou o olhar, voltando para a escola Jujutsu sem dizer nada. Suminamoto esperou pacientemente. Em pouco tempo. Ei, onde você encontrou esse pequeno acompanhante? Gritou a voz de Jogo. Os espíritos amaldiçoados do desastre retornaram logo depois de Suminamoto. Todos os três ficaram feridos, mas nada grave para seres como eles. A julgar pelo tom de Jogo, a missão deles tinha sido um sucesso. Rico ouviu, mas não respondeu. Nem sequer olhou para ele. Seu rosto permaneceu calmo, impassível, com os olhos fixos apenas em Suminamoto. Suminamoto também ignorou Jogo. Rico não era apenas uma acompanhante. Ele a trouxe como uma aliada, não como um fardo. Porém, era hora de liberar seu potencial de grau especial. O método era simples: eliminar alguns feiticeiros e ocupar o espaço deles no momento em que ele se abrisse. Deixe isso com ela. Suminamoto era totalmente capaz de fazer isso. O pensamento passou pela sua mente enquanto ele olhava para outra figura. Lá estava a quarta calamidade, Mahito. Ele também se juntou à missão, sendo responsável por invadir o cofre proibido e apreender ferramentas amaldiçoadas. Seu rosto tinha duas cicatrizes finas, uma horizontal e uma vertical, e um ponto grosso em volta do pescoço, como se sua cabeça tivesse sido costurada à força em seu corpo. Ele caminhou até Kenjaku e jogou o reino da prisão para ele. Kenjaku pegou-o e girou-o na mão. Sim, é isso. Ele estreitou os olhos e sorriu. Bem, missão cumprida. Agora só precisamos do momento certo, para selar Satoru Gojo. Capítulo 173. O reino da prisão era uma barreira viva formada a partir do cadáver do monge Genshin após sua morte. Na mão de Kenjaku estava exatamente esse objeto proibido, aproximadamente do tamanho de um cubo mágico, com 6 faces como um dado, cada uma marcada com pontos de 1 a 6. Mas em vez de pontos, eles eram representados por olhos. Naquele momento, os olhos no reino da prisão abriram e fecharam, girando enquanto seu olhar varria todos os presentes, incluindo os espíritos amaldiçoados. Seu olhar era gentil, mas carregava uma emoção indescritível. 3 de seus rostos estavam selados com papel talismã. Suminamoto estudou as runas na superfície. No mundo do Jujutsu não havia nada que o reino prisional não pudesse selar. Ele já havia pesquisado sobre o assunto antes. Uma barreira viva como aquela tinha imenso valor como referência. O reino da prisão não diferenciava entre aliados e inimigos. Kenjaku claramente entendeu isso também. Caso contrário, ele não teria embrulhado o objeto em papel talismã. Fazia sentido. Genshin já estava ativo há 1000 anos, na mesma era que Kenjaku. Era natural que ele estivesse familiarizado com ele. Então, pelo que você está dizendo, esse objeto amaldiçoado não é basicamente invencível? Mahito examinou o reino prisional com curiosidade. Bem, é um item proibido, acrescentou Jogo, olhando com admiração. Ele era fascinado por colecionar todos os tipos de objetos amaldiçoados, e esse tipo de tabu combinava perfeitamente com seu gosto. Inicialmente, ele queria matar Satoru Gojo em troca. Depois do ocorrido, ele não ousou mais cogitar essa ideia. Mesmo assim, não conseguia esconder sua afeição por aquele objeto amaldiçoado. Nada é verdadeiramente invencível. O reino prisional não é exceção. Na verdade, ele tem 2 partes, uma externa e uma interna. Esta Kenjaku olhou para o objeto amaldiçoado em sua mão, é a parte externa, o portão da frente. Ele pode selar qualquer coisa. E o outro? A parte interna é o portão dos fundos, ele contém autoridade para abrir o selo. Kenjaku manteve os olhos no reino da prisão. Onde fica então? Perguntou o Jogo. Se o portão dos fundos estiver nas mãos da escola Jujutsu, mesmo que Gojo seja selado, ele será libertado em breve, certo? Tengen está com ele. Kenjaku finalmente levantou o olhar e encarou Suminamoto. Mas agora deveria estar com você. Suminamoto deu um leve sorriso e pegou um cubo semelhante. A diferença era que apenas um lado deste cubo tinha uma rachadura visível. As outras 5 faces eram lisas e impecáveis.
Por que você não me deixa ficar com ele? Perguntou Kenjaku com um sorriso. Sumi Minamoto olhou para ele, abriu o portão dos fundos e o pegou novamente. Tengen, o receptáculo plasmático estelar e os 6 olhos estavam todos ligados pela lei da causalidade. Se houvesse um símbolo tangível de equilíbrio no mundo do Jujutsu, seriam esses 3. Em última análise, os humanos eram a chave para manter o equilíbrio. Enquanto a humanidade permanecesse estável, os espíritos amaldiçoados naturalmente ascenderiam e declinariam junto com ela. Sumi Minamoto já estivera nos 2 lados e entendia isso muito bem. O lado do espírito amaldiçoado era, na verdade, mais tolerante. Mesmo quando levado ao limite, ainda havia espaço para manobra. Do lado humano, atingir o limite significava exatamente isso, não havia mais espaço para crescer. Então, para manter o equilíbrio da humanidade, esses 3 eram um núcleo. Se Kenjaku quisesse atingir seu objetivo, ele teria que destruir esse equilíbrio. Isso significava lidar com todos os 3, nenhum deles poderia ser ignorado. Essa foi a base da cooperação de Sumi Minamoto com ele. Entre os 3, Kenjaku priorizou mais os 6 olhos, Tengen em segundo e a receptáculo de plasma estelar em último. Ele tentou inúmeras vezes eliminar os 6 olhos, até mesmo matando com sucesso uma criança que nasceu com eles em uma geração. Mas um novo 6 olhos logo surgiria, e o alto preço que ele pagou acabaria em vão. Os 6 olhos haviam se tornado sua obsessão. Para ele, limitá-los era a chave para que todo o resto se encaixasse. Sumi Minamoto parou para pensar. Kenjaku não era tão difícil de lidar. Ele havia assimilado Tengen, então, até certo ponto, podia até se chamar de Tengen. A receptora de plasma estelar estava ao seu lado e, ironicamente, eram os 6 olhos que menos o preocupavam. Além disso, ainda havia Yuta Okikotsu como trunfo. Com esse pensamento, ele casualmente jogou o portão dos fundos para Kenjaku. Kenjaku tinha razão, nada era verdadeiramente invencível. O reino prisional poderia ser quebrado por outros meios além do portão dos fundos, como a lança celestial invertida que estava em sua posse. Então, entregar a tarefa para Kenjaku não importava muito. Ele não mencionou nenhum preço, ele deu de graça. Quando chegava a hora de acertar as contas, ele cobrava o que era devido. Kenjaku também entendeu isso. Depois de pensar um pouco, ele ainda considerava os 6 olhos a principal prioridade, então aceitou o portão dos fundos. Algumas coisas não eram fáceis de dizer em voz alta aqui. O objetivo dele e de Sumi Minamoto era desequilibrar a situação, enquanto o objetivo das calamidades era substituir a humanidade. E ao pensar nisso, ele não conseguiu evitar zombar interiormente. Quando Satoru Gojo será selado? Jogo perguntou. Até o final deste mês, suponho, respondeu Kenjaku após uma breve pausa. Vamos preparar tudo primeiro. Então, como exatamente você planeja selá-lo? Pressionou o jogo. Para selar alguém com um reino prisional, certas condições precisam ser atendidas. O alvo deve permanecer em um raio de 4 metros do selamento por 1 minuto inteiro. O quê? 1 minuto? Isso é impossível. Jogo explodiu. Tendo lutado contra Satoru Gojo antes, sabia o quão irrealista aquilo soava. Não conseguia imaginar nenhuma maneira de fazer isso acontecer. Relaxe. Eu tenho um plano. Jogo finalmente se acalmou um pouco. A sala ficou em silêncio por um momento antes de olhar de soslaio para Sumi Minamoto novamente. Você precisará cooperar com os humanos para esse plano, não é? Mais precisamente, seus olhos se voltaram para Riko Amanai, parada atrás de Sumi Minamoto. Todos os espíritos amaldiçoados do desastre desprezavam os humanos. Não se sabia se Kenjaku era humano. A verdadeira identidade de Sumi Minamoto também era incerta, mas Riko Amanai era inegavelmente e inequivocamente humana. Foi por isso que Jogo a escolheu como alvo no momento em que se conheceram. Sumi Minamoto percebeu o olhar e sorriu. Você não sempre trabalhou com humanos? Eu sou um. Noritoshi Kamo também. Enquanto falava, lançou um olhar de soslaio para Kenjaku. Aquele nome que ele escolheu, definitivamente carregava algum significado extra. Jogo se irritou. Tá brincando comigo? Você chama isso de humano? Por que não? Só porque você não consegue perceber não significa que eu não seja humano. Talvez você só diga que odeia humanos para salvar a cara. Mas quando está diante de alguém poderoso, você fica de boca fechada. O olhar de Jogo se fixou em Sumi Minamoto, cheio de fúria. O ar ao redor deles esquentou visivelmente. No instante seguinte, ele estava pronto para atacar. Momento perfeito, pensou Sumi Minamoto calmamente. Ele provocou o Jogo de propósito. Enquanto o Jogo estivesse bravo com ele, tudo que veria seria ele. Quase como uma confissão de amor. Mas, fogo, ele murmurou silenciosamente. Chamas irromperam repentinamente no corpo de Jogo. Ao contrário do magma alaranjado derretido em sua cabeça, essas chamas eram de um dourado radiante. Todos ao redor, incluindo os espíritos amaldiçoados, presumiram que se tratava de uma técnica. Perdidos em seus próprios pensamentos, ninguém interferiu. Mas Jogo estava começando a entrar em pânico. Chamas douradas surgiram do nada. Como um espírito amaldiçoado baseado em fogo, ele não pensou muito nisso a princípio. O calor não era intenso. Sua mente, porém, continuava voltando àquele humano, o que o deixava furioso. Quanto mais furioso ficava, mais ardentes as chamas queimavam. Quando percebeu que algo estava errado, sua fúria já havia saído do controle. Assim como as chamas. Até o magma em sua cabeça parecia estar derretendo. Naquele momento, ele realmente sentiu o que suas vítimas devem ter sentido quando morreram queimadas. Por fim, Anami percebeu que algo estava errado e disse algo a Dagon. Dagon convocou água do mar e encharcou Jogo. Mas as chamas não se apagaram. Na verdade, a água parecia alimentá-las, e elas queimavam ainda mais. Todas as calamidades perceberam que algo estava errado e entraram em ação. Um deles engrossou a água do mar, deixando-a com uma concentração mais escura. Outro tentou segurar Jogo para estabilizar sua alma.
Minamoto, enquanto isso, deixou um mar de flores desabrochar sob seus pés. Uma fragrância suave emanava dele, acalmando emoções e dissolvendo a intenção de matar. Claro, isso era intencional, a intenção de matar era apenas mais uma emoção, uma que ele podia controlar. Só desapareceu porque ele quis. A técnica do campo de flores de Anami teve pouco efeito sobre ele. Ainda assim, Anami de alguma forma havia descoberto seu método de ataque. Provavelmente era um palpite, mas isso por si só significava que sua técnica precisava ser refinada. Se ele conseguisse integrá-lo totalmente a um campo como aquele, Jogo poderia ter morrido com um sorriso no rosto. Mesmo que os outros percebessem, não conseguiriam agir contra ele. Ele retirou sua técnica, e as chamas douradas no corpo de Jogo se apagaram sozinhas. O segundo encontro terminou tão desagradável quanto o primeiro. Enquanto os desastres se aproximavam, Kenjaku permaneceu parado, sem nenhuma expressão perceptível. Os pensamentos de Minamoto se agitaram. Havia algo que Kenjaku talvez não soubesse. O que Mahito tirou do cofre proibido não foi apenas o reino da prisão. Incluía os 3 primeiros úteros pintores da morte. Como supervisor do cofre, ele tinha visto tudo. Capítulo 174. Minamoto trouxe Riko Manai para sua casa em Sendai. Os dois caminharam juntos pela rua. No momento, Minamoto parecia bastante ansioso. O lado humano já havia atingido seu limite. Mesmo que um feiticeiro morresse, seu lugar seria rapidamente preenchido. O lado dos espíritos amaldiçoados ainda estava em falta, ainda não preenchido. Assim que os espíritos amaldiçoados do desastre amadurecessem completamente, seria o suficiente. Era por isso que ele os mantinha por perto. Caso contrário, além de Mahito, ele realmente valorizava as técnicas dos outros 3 espíritos amaldiçoados e os teria assimilado há muito tempo. Riko Manai seguia ao seu lado, ocasionalmente ficando alguns passos para trás, mas logo se apressando para alcançá-lo, alegre e ágil. Até os cachorros que passavam pareciam querer pisar em sua sombra. Minamoto olhou para ela. Ela rapidamente cruzou as mãos atrás das costas e o seguiu obedientemente. O colégio de feitiçaria não sofreu grandes perdas dessa vez, nenhum feiticeiro morreu, mas seu orgulho definitivamente foi atingido. Reúnam todos os feiticeiros de grau 1 e acima, mas Amishi Yaga instruiu a equipe atrás dele. Preparem-se para uma reunião de emergência. A equipe se dispersou rapidamente, deixando apenas os membros da facção de Yaga para trás. A atmosfera era sombria enquanto eles seguiam em direção ao salão Taiji, silenciosa durante todo o caminho. Outros funcionários chegaram logo depois. Um rápido inventário revelou os danos reais, algumas ferramentas amaldiçoadas haviam sido roubadas do cofre proibido, Tengen havia desaparecido e, naturalmente, as 10 grandes barreiras também haviam se deslocado. Os detalhes ainda precisavam ser investigados. Parecia não haver conexão entre as perdas individuais, fossem elas completamente triviais ou potencialmente massivas em impacto. No entanto, nenhuma delas havia demonstrado efeitos concretos, bons ou ruins. As 10 grandes barreiras permaneceram estáveis, exceto pela mudança estranha no céu anteriormente. Mas isso só os deixou mais inquietos. A invasão do colégio de feitiçaria era uma coisa, mas o que exatamente Minamoto estava planejando? As ordens foram emitidas rapidamente, o sistema entrou em ação, investigando a situação, mantendo a ordem social, e logo os participantes se dispersaram. Mas Amishi Yaga sentou-se à cabeceira da mesa, franzindo a testa. Ele olhou para o céu pela janela. A barreira já começava a se consertar, e aquela imponente árvore branca ainda estava de pé no coração do colégio de feitiçaria, balançando ao vento. Por enquanto ninguém sabia o que fazer com a árvore, então eles a trataram com cautela, optando por não agir. Yaga já havia verificado as profundezas da floresta com um boneco. A barreira ali permanecia estável, inalterada. O que Sun está pensando? Ele murmurou para si mesmo, incapaz de entender. Vou perguntar a ele, disse Satoru Gojo enquanto ajustava a venda. Ele pode saber de alguma coisa. Eles têm mantido contato bastante. Aquele cara. Yaga parou por um momento. Ele sabia claramente de quem Gojo estava falando. Depois de lançar um olhar para Gojo, acenou para ele, com o rosto ainda mais exasperado. Ninguém nunca me dá uma chance. Então vou embora, disse Gojo, levantando-se. Yaga estava prestes a responder quando uma comoção repentina irrompeu do lado de fora. E agora? Vários delegados estão mortos, relatou um feiticeiro quase imediatamente. Yaga correu para o local, sob a árvore dos ossos. 5 representantes estavam espetados no baú pelos galhos, pendurados na árvore como trapos esfarrapados, balançando ao vento. Ele nem precisou perguntar para saber o que aconteceu. Vendo que Minamoto não estava por perto, tentaram cortar a árvore. Ele esfregou as têmporas. Talvez estivessem tentando se esquivar da responsabilidade. Ou talvez pensassem que poderiam se redimir de alguma forma. De qualquer forma, era uma atitude sem sentido. Qualquer pessoa com um mínimo de inteligência poderia ver que a árvore estava ligada à barreira. Com base no estado da árvore sagrada, ela provavelmente estava ligada às próprias 10 grandes barreiras. O que eles estavam pensando? Cortar tudo, mesmo deixando de lado as consequências. Yaga conhecia Minamoto muito bem. Ele chegou a suspeitar que a árvore pudesse ser uma das encarnações de Sun, mas, sem resposta às repetidas investigações, guardou sua suspeita para si. A barreira já estava se recuperando. Enquanto ele olhava para a árvore, uma conclusão silenciosa começou a se formar. Minamoto continuaria a manter a barreira do colégio de feitiçaria e não a usaria contra a escola. Havia um entendimento mútuo e tácito entre eles.
Yaga soltou um longo suspiro, frustrado pelas baixas que ocorreram mesmo depois que tudo aparentemente havia terminado. Eles tinham acabado de concordar na reunião em tratar a árvore dos ossos com cautela, e alguém já havia agido pelas costas deles. Quando se tratava de espíritos amaldiçoados de grau especial, os oficiais da sede sempre recuavam com medo de intervir. Eles assumiam posições, monopolizavam recursos, mas eram completamente inúteis. Não serve para nada, a não ser para atrapalhar. Yaga não sentiu nada além de decepção. Ele decidiu não se incomodar mais. Deixá-los lidar com a situação como quisessem. Ele relataria que a árvore dos ossos havia se conectado às 10 grandes barreiras. O que acontecesse em seguida seria problema deles. Ele nem se deu ao trabalho de recuperar os cadáveres. Yaga simplesmente se virou e foi embora. Os outros seguiram o exemplo e se dispersaram. Os galhos balançavam suavemente ao vento. Entre as folhas, um vórtice negro tremeluziu brevemente, e depois desapareceu completamente. Do outro lado, Sumi Namoto já havia retornado para casa com Riko Amanai. Era a primeira vez dela lá, e ela não agiu como sempre, apenas ficou sentada rígida e quieta no sofá. Sumi Namoto estendeu a mão para o vazio e recuperou 5 esferas negras, cada uma do tamanho de um punho. Sua superfície brilhante e cristalina lembrava jade negro. Aqui, ele entregou o orbe de jade negro para Riko Amanai. O que é isso? Ela perguntou confusa enquanto pegava. Energia amaldiçoada. Apenas parte do total, explicou Sumi Namoto. Lembrando-se do que ele havia dito antes, ela não pôde deixar de perguntar. Quer dizer que eu posso comer e absorver ao mesmo tempo? Deixando de lado suas dúvidas, Riko Amanai começou a examinar o orbe negro de perto. Um desejo estranho a atingiu, um desejo de consumi-lo. Não era avassalador, ainda estava sob seu controle, e ela confiava plenamente na pessoa à sua frente. Tá? Ela abriu a boca e tentou engolir tudo, mas era grande demais. Assim que Sumi Namoto estava prestes a dizer algo, ele observou enquanto ela instintivamente extraía a energia amaldiçoada do orbe, como se estivesse refinando a ela mesma. Instinto aguçado, pensou ele, ignorando a tentativa anterior dela de comê-lo. Essas energias residuais apareceram após as mortes dos 5 delegados, foram absorvidas no local pela árvore dos ossos e depois transferidas para cá. Assim como a fonte da energia amaldiçoada, residual, era uma existência conceitual, normalmente inobservável. Mas Sumi Namoto conseguiu torná-lo visível. Como estavam ancorados apenas temporariamente, eles poderiam durar no máximo meio-dia. O que significava que ele precisaria prendê-los de forma mais permanente em breve. Observando o Riko Amanai entrar em um estado focado, cultivando e liberando seu potencial inato, Sumi Namoto a deixou em paz. Ele se virou e recuperou um objeto estranho, parecido com um osso das sombras, um crânio em forma de balde invertido, estreito no topo, largo na base, com 4 órbitas oculares. Isso nasceu da assimilação de Tengen, o crânio real de Tengen, inconfundivelmente diferente do de qualquer humano. 11 pregos farpados estavam cravados no crânio, martelados de dentro para fora, com as pontas voltadas para fora. Eram cunhãs de osso de dedo, 11 no total, que ele havia colocado ali há muito tempo. Eles desempenharam um papel crucial durante sua assimilação de Tengen. Ele não esperava que o instinto de sobrevivência de Tengen fosse tão forte depois que a barreira foi quebrada. Isso havia retardado significativamente seu processo de assimilação. Se tivesse se arrastado por mais tempo, o colégio de feitiçaria poderia ter tido tempo de reagir. Então ele despertou as cunhãs diretamente. Trabalhando de dentro para fora, ele rapidamente completou a assimilação, deixando apenas este crânio para trás. Sumi Namoto ergueu-o. Ele não apagou a consciência de Tengen. Em vez disso, selou-a dentro do crânio, guardando-a para uso futuro. Abrindo seus olhos estelares, ele examinou o interior do crânio centímetro por centímetro, fixando-se na alma de Tengen. A marca da técnica Imortalidade era claramente visível. Esta era a metade que faltava da técnica Imortalidade. Da ponta do seu dedo, uma lâmina azul clara estendia-se por 1,5 centímetros. Seguindo a marca, ele perfurou cuidadosamente a alma, extraindo as linhas da técnica com precisão. Ele estava se preparando para completar a técnica Imortalidade, e estava confiante de que poderia controlá-la totalmente. Se necessário, ele sempre pode removê-lo novamente. A essa altura, seu domínio sobre extração e incorporação de técnicas era absoluto. Especialmente depois de assimilar o reino não físico, sua compreensão das técnicas tornou-se ainda mais clara. Em pouco tempo, as linhas ocas e fragmentadas da técnica foram extraídas, exatamente metade dela. Sumi Namoto pressionou a lâmina contra a superfície de sua própria alma. A técnica se fundiu suavemente com sua contraparte, atraída e integrada sob o domínio de Ilimitado. As 2 metades da técnica da imortalidade ressoaram, agitando-se brevemente, mas ele a suprimiu com facilidade. Após esperar alguns segundos, a técnica se estabilizou completamente. Mesmo assim, ele balançou a cabeça, insatisfeito. A imortalidade da técnica residia principalmente na resistência ao envelhecimento. Mas, depois de passar séculos no reino não físico, ele já possuía um alto grau de resistência ao tempo. Para ele, isso era apenas um aprimoramento marginal. Ele dividiu a técnica novamente, separando-a em 2 partes, imortalidade e evolução. E se eu fundir a parte da imortalidade ao anel Mahoraga? Ele murmurou, olhando para o padrão dourado em seu pulso.
Sua decisão de recuperar essa metade da técnica surgiu de um desejo de perfeição, não era algo que ele realmente precisasse. Ainda assim, ocorreu-lhe que a adaptação do Anel Mahoraga ao tempo era dolorosamente lenta. Ou talvez o tempo simplesmente não pudesse ser totalmente adaptado, já que ele também era uma forma de infinito. O infinito não poderia conter o infinito. Mas se ele fundisse imortalidade ao Anel Mahoraga, no mínimo, isso colocaria a barra de progresso em um território mais seguro. Ele poderia então se adaptar completamente à discrepância temporal entre os reinos físico e não físico, sem precisar mais reiniciar toda vez que cruzasse. Com isso em mente, ele moveu a técnica extraída de seu córtex cerebral para o padrão do pulso. Espinhos dourados logo se entrelaçaram com listras pretas. O Anel Mahoraga fazia parte de seu corpo físico e tinha uma estrutura correspondente na alma, perfeita para hospedar a técnica. O dourado e o preto fundiam-se em harmonia crescente. Sumi Namoto bateu palmas com um sorriso satisfeito. Mais alguns dias e ele será totalmente integrado ao ilimitado. Seu domínio de técnica se expandiu mais uma vez. Sua composição atual era realmente uma mistura humano, espírito amaldiçoado, Shikigami, ou a personificação de uma técnica em si, mas nem a forma nem o rótulo importavam. O que importava era como ele se via, e aos seus olhos ele ainda era humano, e realmente era. Capítulo 175. Poucos dias depois, Riko Amanai avançou com sucesso para o grau especial. Naturalmente, ela não poderia mais ser avaliada pelo sistema padrão da escola de feitiçaria. Sua promoção foi avaliada com base nos próprios critérios de Sumi Namoto. Que pena! Ela parecia um pouco deprimida, mas rapidamente se animou novamente. Fazia apenas alguns dias que ela deixará o colégio de feitiçaria, mas sua força aumentara dramaticamente. A sufocante sensação de estagnação que ela sentia antes, como se algo estivesse preso na garganta, havia desaparecido. Ela finalmente se sentia em paz. E ela sabia exatamente o porquê, era graças àquelas esferas de jade negro. Depois de terminar de absorver os 5 iniciais, Sumi Namoto continuou a fornecer mais. Quando extraiu o 26º, ela finalmente havia conseguido. Parecia que sua vida havia alcançado algum tipo de realização. E não estava só na cabeça dela. Era como se ela tivesse sido criada para atingir 180 centímetros, mas tivesse sido forçada a atingir 160. Seu corpo sempre teve potencial para se desenvolver, mas algo o impedia. Agora, aquele teto havia sido levantado. O espaço acima dela se abrirá. Ela finalmente podia ficar de pé, em toda a sua altura. As restrições desapareceram. Ela não sentia mais o teto acima de sua cabeça, o que era o estado normal para um feiticeiro, bom senso, eles aceitavam sem questionar. Mas Sumi Namoto ainda conseguia sentir. Por mais alta que fosse a pessoa, o espaço ao redor dela só aumentava proporcionalmente. Isso ainda era limitante. Ele queria arrancar o telhado completamente. Sumi Namoto fez um breve teste com Riko Amanai, e sua técnica de fixação de sombra claramente se tornou mais poderosa. O segredo era a enorme quantidade de energia amaldiçoada à sua disposição, quando totalmente canalizada para uma técnica. Até a técnica mais simples se tornava formidável, e o dela nunca tinha sido simples para começar. Agora, ela podia imobilizar completamente o corpo, a alma e a energia amaldiçoada simultaneamente, ao contrário de antes, quando só conseguia restringir parcialmente o alvo, sempre deixando algumas aberturas. Até mesmo Sumi Namoto, se pego completamente desprevenido, ficaria congelado por vários segundos. Ainda assim, congelar e matar eram duas coisas muito diferentes. Ele observou Riko Amanai brincar com suas habilidades, claramente se divertindo. Com os limites de sua energia amaldiçoada removidos, o uso de suas técnicas havia se tornado muito mais fluido. Ainda havia espaço para evoluir, mas, a essa altura, ela já conseguia se defender contra os espíritos amaldiçoados do desastre. Sumi Namoto arrancou um globo ocular do céu e o colocou na palma da mão. Poucos momentos depois, ele se transformou em uma esfera macia e radiante, grande o suficiente para ser segurada com as duas mãos. Era uma entidade física, olhos de estrela, que ele havia trazido de volta do mundo não físico, brilhando com a suave luz das estrelas. Aqui. Ele entregou para Riko Amanai. Ela estendeu as duas mãos. O orbe não caiu, ele pairou firmemente em suas palmas. Esta é uma fonte de luz, explicou Sumi Namoto. Naquele momento, um raio de luz estelar a atingiu, completando o reconhecimento mestre. O orbe desceu completamente em suas mãos, e ela sentiu uma imediata e inexplicável sensação de conexão, como se fosse parte dela. Os olhos de estrela tinham um certo peso. Sem o processo de reconhecimento, ela não teria sido capaz de levantá-los, a menos que Sumi Namoto interviesse conscientemente para controlá-los. Agora, o orbe existia em sua segunda forma, como uma ferramenta amaldiçoada. Ele havia dado a ela exatamente como havia dito, para servir como uma fonte de luz. Riko Amanai entendeu rapidamente o que ele queria dizer. Afinal, a técnica de fixação de sombra só funcionava quando havia uma sombra. Com essa fonte de luz, ela podia criar suas próprias sombras sob demanda, cumprindo manualmente a condição. Uma vez ativada, a técnica era praticamente inevitável. Seria um recurso inestimável para apoiar Sumi Namoto no futuro. Ela embalou a fonte de luz como um tesouro. Há poucos instantes, ela já havia lhe dado um nome, também fonte de luz. Mas à medida que ela continuava olhando para ele, sua expressão gradualmente ficou séria. Dentro do orbe, ela avistou um leve traço de azul celeste. Com sua capacidade de perceber almas, ela entendeu instantaneamente o que era. Sumi Namoto percebeu o que ela havia acontecido, mas não fez nenhum movimento para explicar. O que ela viu foi um fragmento da essência dele. Enquanto ela segurasse aquele orbe, ele não poderia morrer. Era efetivamente uma segunda vida. Embora parecesse azul celeste, na verdade era cinza, contendo uma lasca de sua alma, um pedaço de sua carne e um traço do poder fundido que ele agora possuía. Ele não hesitou em deixá-lo com ela.
Com sua força atual, ela poderia protegê-lo muito bem. Além disso, era apenas uma contingência. À medida que o fim do mês se aproximava, restavam apenas alguns dias. Minamoto decidiu visitar a Igreja das Estrelas. Ele saiu de um vórtice negro e apareceu diretamente no salão principal da igreja. Riko Amanayo seguiu um passo atrás, olhando ao redor com curiosidade. Havia algo naquele lugar que lhe parecia familiar. Minamoto olhou para os murais nas paredes. Os 7 pecados capitais ainda desempenhavam um papel crucial, não mais na coleta de energia amaldiçoada, mas no fortalecimento de 6 técnicas únicas. Apenas a árvore osso branco, símbolo do orgulho, ainda não havia despertado sua técnica. Como uma barreira viva, ela ainda dormia. Os outros 6 já haviam manifestado suas habilidades. Quanto mais seguidores uma técnica tinha, mais forte ela se tornava. Naquele momento, Minamoto estava gerando energia amaldiçoada a uma taxa muito superior à que as barreiras conseguiam produzir. O excesso não podia ser armazenado, então ele o devolvia aos fiéis. Isso os fortaleceu, atraindo mais seguidores, criando um ciclo virtuoso. Quando pessoas comuns de repente superaram os feiticeiros profissionais em força, alguns desses feiticeiros começaram a se agitar, inquietos. Depois que o primeiro feiticeiro se juntou à igreja e rapidamente subiu das fileiras mais baixas, mais e mais o seguiram. Ele substituiu céu e técnica por fonte e técnica alternativas mais fortes. Ambos os lados ficaram satisfeitos. Realmente, algo que vale a pena comemorar. Minamoto ainda tinha muitos olhos vazios. Técnicas originárias do mundo não físico poderiam complementá-los até certo ponto, mas o verdadeiro suprimento vinha de outros feiticeiros do mundo físico. Da assimilação de técnicas à pilhagem de fragmentos da técnica da imortalidade, à outorga e restauração de técnicas. Sua compreensão das técnicas havia se tornado profunda. Onde antes só conseguia imitar, agora podia criar do nada. Ele se tornará tanto a fonte de técnicas no reino não físico quanto a personificação viva da técnica no mundo físico. A técnica era uma das essências do poder. Assim que ele levou a outra essência, a energia amaldiçoada, ao limite, seu foco naturalmente mudou para lá. Se ele pudesse saquear e substituir técnicas suficientes, ele poderia até mesmo erudir o paraíso metafísico do mundo do Jujutsu, assimilando-o pouco a pouco, assim como ele fez com o reino não físico. E então chegou a hora de começar a pregar. Os poderes de alto nível no mundo do Jujutsu podiam ser contados nos dedos de uma mão. Abaixo desse nível, os números pouco importavam então, mas alguns não fariam mal. Sua métrica para alto nível era simples. Se você conseguisse formar um domínio, você estaria qualificado. Ele saiu do salão principal. Os guardas posicionados na entrada ficaram tensos, mas depois relaxaram ao vê-lo. Eles voltaram a observar os arredores, inexpressivos. Minamoto os ignorou e imediatamente atravessou o espaço até o escritório no último andar. Suguru Geto já havia retornado. Notou isso assim que chegou à Igreja das Estrelas. Espíritos afins, hein? Ele refletiu, observando os feiticeiros ao redor de Geto. Havia pessoas de várias raças, negras e brancas. Parecia que tinham realmente viajado muito. Eles estavam em uma conversa profunda quando Suguru parou de repente e virou a cabeça. Um vórtice negro se abriu ali perto. Minamoto e Riko Amanai saíram. Franja longa. Riko gritou. Suguru olhou para ela e imediatamente sentiu uma pressão estranha irradiando dela. Grau especial, ele murmurou surpreso. Então ele se virou para Minamoto, que permaneceu em silêncio. Suguru já havia retornado há algum tempo, mas só hoje voltou para a Igreja das Estrelas. Ele não havia prestado muita atenção à organização em si e não havia notado as mudanças internas. Não veio para conversar, ele tinha algo para lhe dar, os dedos de Sukuna. Por fim, eles se tornariam as mãos destinadas a segurá-los. Ele tirou todos eles e os entregou. Este é Sukuna? Suguru perguntou, não familiarizado com a situação envolvendo Itadori. Minamoto não explicou. Suguru descobriria em breve. Incluindo os que Itadori havia consumido, havia agora 13 dedos contabilizados. 7 ainda não haviam sido coletados. O colégio de feitiçaria deveria conseguir reunir esse certo? Ele pensou consigo mesmo. Suguru ainda parecia um pouco confuso. Minamoto já havia desviado o olhar para o grupo atrás dele. Seus olhos pararam em um jovem magro. Ele sorriu. Quer uma técnica? É forte. O jovem irradiava fortes emoções negativas, principalmente frustração e um pouco de inveja. Uma rápida olhada através dos olhos estelares e revelou assunto suficiente. Talento fraco, habilidade fraca, muita autopiedade. A mentalidade habitual disse eu fosse mais forte. Como esperado, o jovem hesitou. Toshiisa Neji. Alguém gritou. Toshiisa se recuperou, olhou para Suguru e balançou a cabeça. Minamoto sorriu casualmente. Bem, vou indo, ele disse, acenando para Suguru. Riko Amanai acenou. Os dois desapareceram no vórtice momentos depois. Assim que o último fio de névoa negra desapareceu, Satoru Gojo apareceu no escritório. Tic, tarde demais? Ele estalou a língua, virou-se para Suguru e levantou a mão. Ei, Suguru, bem-vindo de volta. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 176. Todos esses dedos vieram de Sun? Satoru Gojo olhou para Suguru Geto e perguntou em voz baixa. Suguru Geto assentiu. Gojo ficou ali em silêncio, imerso em pensamentos. Quase 10 dedos de Sukuna estavam dispostos sobre a mesa à frente deles, cada um selado sob uma camada de marcas de magia negras firmemente entrelaçadas. Com estas, e as que a escola Jujutsu havia recuperado recentemente, eles praticamente haviam reunido a maioria delas. Já deve estar trabalhando nisso há muito tempo, pensou Gojo de repente. Itadori havia ingressado no colégio de feitiçaria havia poucos meses, e coletar os dedos de Sukuna havia se mostrado incrivelmente difícil, especialmente com a maioria deles selados e escondidos.
Eles vivenciaram essa luta em primeira mão. E ainda assim, o número que Sun Minamoto havia fornecido excedia em muito o que eles próprios haviam recuperado, ainda mais do que o que havia sido guardado no cofre proibido. Gojo ficou quieto por um longo tempo. Inicialmente, ele queria perguntar a Suguru se ele tinha alguma compreensão real das intenções de Sun. Mas agora, era óbvio, Sun sabia que eles estavam em contato o tempo todo. O que quer que Suguru soubesse era provavelmente apenas o que Sun lhe permitiu saber. Aconteceu alguma coisa? Suguru perguntou, erguendo uma sobrancelha ao ouvir o silêncio de Gojo. Sun traiu a escola Jujutsu. Gojo relatou brevemente o que havia acontecido. Os olhos de Suguru se aguçaram. Ele aprenderá a julgar pelas ações, não pelas intenções, um princípio que aprenderá com o próprio Sun. Mesmo que ele não concordasse totalmente com isso, tornou-se um de seus padrões para julgar o bem e o mal e decidir se alguém precisava ser expurgado imediatamente. A maioria dos membros da Igreja das Estrelas era ávida por poder. Mesmo assim, para manter as aparências, eles haviam feito algumas coisas decentes. Essas poderiam ser mantidas por enquanto, seu valor drenado antes do descarte. Mas havia outros, pessoas que ele matava à primeira vista. Se Sun realmente tivesse ido para o outro lado e feito o que Gojo descreveu, Suguru não se daria ao trabalho de perguntar o porquê. Vilão era vilão, seu único dever era expurgá-los. Ele não podia abrir exceções só porque elas eram próximas. Que tipo de ideologia seria essa? Ainda assim, ele precisava ter certeza. Quer dar uma olhada? Ele olhou para Gojo, seus olhos gesticulando em direção à saída. Gojo assentiu. Os dois saíram juntos do escritório e outros o seguiram rapidamente. O corredor parecia estranhamente vazio. Ao olharem ao redor com mais atenção, Suguru notou que a decoração de ambos os lados havia mudado. Eles seguiram em direção ao local onde a multidão estava e finalmente chegaram ao salão principal no primeiro andar, o centro da Igreja das Estrelas. Estranhamente, era o único lugar em todo o edifício com alguma presença humana. Gojo parou na entrada, olhando para cima. Ele conhecia aquele lugar, antigamente, fora o salão principal do grupo religioso da Estrela. Fora ali que ele matara Toji Fushiguro. 2 guardas na porta estenderam a mão para bloquear o caminho deles. Suguru olhou para eles, pessoas comuns, ou pelo menos era o que pareciam. Mas algo parecia muito estranho. Ele não se importava muito com o funcionamento interno da igreja, mas, não era ele o líder? Teria sido completamente marginalizado? Sun nunca pareceu alguém obcecado por poder. As coisas realmente mudaram tanto em apenas alguns anos? Suguru não se deu ao trabalho de explicar. Em vez disso, invocou 2 espíritos amaldiçoados. Assim que pousaram, eles se lançaram contra os guardas. Seu objetivo era subjugá-los. Mas pouco antes dos espíritos amaldiçoados fazerem contato, os guardas olharam para eles, e uma enorme boca negra surgiu do nada. Suguru foi pego de surpresa quando seus espíritos foram engolidos inteiros. Alguns estalos depois, todo o contato foi perdido. O que? Ele piscou surpreso. De repente 2 cordas saíram de trás dele, enrolaram-se no pescoço dos guardas e os puxaram com força. A força jogou os guardas no chão. Eles se agarraram às cordas lutando, mas as amarras só ficaram mais apertadas. Em segundos, ambos perderam a consciência. As cordas se soltaram bem a tempo e voltaram com um estalo, mas não antes de chicotear os guardas uma última vez. Suguru se recuperou, não disse nada e deu um passo à frente para abrir as portas do corredor. Gojo seguiu. O salão estava vazio, sem móveis, sem sinais de uso. Apenas 7 murais decoravam as paredes, vívidos e sagrados, atraindo o olhar. Vários deles eram familiares. A árvore osso branco, a cabeça de mosca. Garuda? Será que isso também envolve Yuki Tsukumo? Eles trocaram um olhar. Problema. Sun e Riko Amanai já eram difíceis de lidar. 2 graus especiais. Se Yuki Tsukumo também estivesse envolvido. Aqueles 2 lá fora eram claramente pessoas comuns, mas conseguiam ver maldições, e até usar Jujutsu. Com certeza tem ligação com este lugar. O que diabo Sun fez? Talento em Jujutsu era raro, talvez um em Sense tanto. Será que ele havia descoberto como criar feiticeiros artificialmente? Se todo ser humano pudesse usar Jujutsu, então. Só de pensar nisso eles sentiram um arrepio na espinha. Isso não era um bom sinal. Devemos apagá-lo? Suguru Geto hesitou, virando-se para Gojo ao seu lado. Satoru Gojo olhou fixamente para o mural. Apague-o. Geto reuniu um vórtice de energia na ponta do dedo. Assim que se formou, ele o disparou direto contra a parede. A energia se incorporou e começou a se espalhar, lentamente no início, mas com velocidade crescente. O mural piscou 2 vezes como se estivesse reagindo a uma falha de conexão, e então ficou completamente escuro. A aura outrora sagrada e misteriosa dentro do salão desapareceu sem deixar vestígios. Os 2 trocaram olhares e esperaram, mas nada aconteceu. E esse silêncio só fez o mal-estar crescer. No momento em que o mural desapareceu, todos os feiticeiros dos 7 pecados do mundo sentiram seus espíritos se agitarem. Imagens de seus pecados correspondentes emergiram silenciosamente em suas mentes. Sun Minamoto ergueu o olhar em direção à Igreja das Estrelas, com um sorriso estranho nos lábios. Destruir os murais pode ter parecido destruir os alicerces dos 7 pecados, mas, na realidade, rompeu um selo. Os 7 pecados estavam agora livres para se gravarem diretamente nos corações dos fiéis. A maioria dos feiticeiros dos 7 pecados nem sequer estava alocada na igreja. Estavam espalhados pelo mundo. Gojo e os outros não tinham como contê-los ou impedir o que estava por vir. O que era energia amaldiçoada de sobra para Sun era, para essas pessoas? Tudo. Era toda a sua reserva de energia amaldiçoada. Eles logo perceberiam que quanto mais seguidores conquistassem, maior seria o total e com isso, sua força cresceria exponencialmente. Sun não havia imposto limites a eles.
Eles existiam fora das categorias usuais de humanos ou maldições, como tal, o mecanismo de equilíbrio do mundo do Jujutsu não conseguia reconhecê-los. Ele bateu palmas e riu. Este foi o verdadeiro começo da expansão da Igreja das Estrelas. O que é tão engraçado? Perguntou Rico Amanai intrigada. Quem de repente cai na gargalhada enquanto caminha? Nada, Sun riu alegremente. Kenjaku certa vez se gabou de ter reunido 1000 objetos amaldiçoados antigos e modernos, após anos de busca. Era uma ostentação teatral. Mas para Sun, isso ainda era mesquinho. Em um país com tanta gente, até mesmo contar todos parecia insuficiente. Ele não estava apenas explorando o poder deles, ele estava tentando libertar a energia amaldiçoada coletiva acumulada desde o surgimento da humanidade. E mesmo assim, ele ainda não tinha certeza se seria o suficiente. 1000? Ele não conseguiu evitar rir novamente ao se lembrar do tom de Kenjaku naquela época. Sun antecipou silenciosamente a propagação. Não demoraria muito. A sequência de poder que ele havia fornecido era completamente justa. Tratava humanos, maldições, qualquer ser senciente com emoções, todos igualmente. Embora, por enquanto, apenas humanos tivessem se tornado crentes, não demoraria muito para que os 7 pecados e as 7 virtudes se fundissem. A energia total aumentaria, arrastando maldições para o ciclo. O que aconteceria depois disso, nem ele poderia prever. Tudo dependia de que tipo de céu, o sistema mundo realmente era. Ele olhou para cima, observando o céu. Logo depois, os dois voltaram para casa. Naquele momento, um tremor percorreu o dorso da mão de Sun, uma mensagem de Kenjaku. O fim do mês havia chegado. O plano estava em andamento. Era hora de selar Satoru Gojo. Assim começa. Sun estava parado no centro da sala de estar. Seu corpo se expandiu, chegando a 2,5 metros de altura. O teto forçava a curvar as costas, abaixar a cabeça e dobrar os joelhos. Sua postura parecia estranha, mas poderosa. Um rolo de bandagens brancas se desenrolou ao redor dele, enrolando-se como uma cobra e envolvendo-o firmemente. 7 imagens estranhas piscaram uma vez na superfície das bandagens. Finalmente, o véu sobre seu olho esquerdo se fechou, escondendo o brilho estrelado que havia ali. Ele não precisava mais apertar os olhos. Uma profunda sensação de liberdade e tranquilidade o invadiu. Sua energia amaldiçoada e energia bênção começaram a se fundir rapidamente. Esta era sua verdadeira forma. Ele possuía a regeneração de um espírito amaldiçoado, a moderação equilibrada de um humano, sem nenhuma das fraquezas das técnicas reversas. O mistério de um espírito, a singularidade de um Shikigami e o poder avassalador de uma técnica aperfeiçoada. Por que escolher entre ser ou não ser, quando ele poderia incorporar ambos? Isso foi perfeito. Expire. Cada célula do seu corpo suspirou em uníssono, liberando uma névoa fina que espiralou ao redor dele como um halo. Inalar. A névoa fluía suavemente com estrelas brilhando fracamente dentro dela. Naquele momento, aos olhos de Rico Amanai, Sun existia e não existia. Quando ela tentou vê-lo, não conseguiu. Mas quando não pensou em olhar, ele estava bem ao seu lado. As 7 imagens fugazes de antes estavam gravadas profundamente em sua mente. Se quisesse, ela poderia se conectar com qualquer uma delas. Assim que ela tentou estender a mão, as imagens desapareceram completamente. Vamos, disse uma voz familiar, ecoando diretamente em sua mente. Ah, tá. Ela ouviu novamente e se levantou, seguindo sem questionar. Ela percebeu que dessa vez era diferente. Nos últimos dias, ela também não estivera ociosa. Ela se esforçara mais do que nunca aprimorando suas técnicas. Agora, estava a apenas um passo da expansão de domínio. Ela até dominou a emoção da flor caída, um tipo de domínio simples. Mesmo que tivesse que enfrentar um domínio real, ela não estaria indefesa. Animada, ela saltou em direção a Sumi Namoto, apenas para vê-lo desaparecer bem antes de fazer contato. Fixação na sombra poderia até mesmo ancorar a si mesma em uma sombra. Capítulo 177. Kenjaku continuou lançando olhares furtivos para o homem enfaixado. Que curioso, pensou ansioso. Confiando em sua sensibilidade aos votos vinculativos, reconheceu a figura como Sumi Namoto. E isso só o deixou mais ansioso. Ele queria dissecá-lo, estudá-lo em detalhes. Essa forma despertara uma curiosidade adormecida há mais de 1000 anos. Fazia muito tempo que ele não se sentia tão intrigado por alguém. A última vez foi quando criou o útero amaldiçoado, Pinturas da Morte. Com esse pensamento, seu olhar se voltou brevemente para o homem ao seu lado, um coque alto e espetado. Hematomas arroxeados sob os olhos e uma marca preta amaldiçoada estendendo-se pelo nariz. Este era Shoso, o primeiro dos úteros amaldiçoados, Pinturas da Morte. Anteriormente retirado do cofre proibido por Mahito, ele havia sido ressuscitado em carne e osso através da transfiguração ociosa. Mahito havia trazido 3 das Pinturas da Morte, mas apenas esta permaneceu. As outras 2 já haviam sido exorcizadas por Itadori e Kujizaki. Os olhos de Kenjaku caíram quando ele desviou o olhar. Mas quando olhou para Sumi Namoto, o fogo em seus olhos reacendeu. Mesmo assim, selar Satoru Gojo vinha em primeiro lugar. Ele conteve sua excitação, sem se incomodar com os olhares persistentes de Shoso por trás. Sumi Namoto podia sentir claramente as mudanças de emoções de Kenjaku, mas não se importou. Naquele momento ele não tinha restrições. Ele não precisava participar do selamento, mas assim que Kenjaku chamou, ele veio. O momento em que Gojo fosse selado também marcaria o início de seu próprio plano. As mudanças que ele havia posto em prática já estavam surtindo efeito. As coisas poderiam não sair como ele se lembrava. Ele veio para garantir que não saíssem do controle. Kenjaku teve o mesmo pensamento. Por isso, invocou Sun inesperadamente. O objetivo deles era o mesmo, então suas ações se alinharam naturalmente.
Satoru Gojo deve ser selado. Tengen, o receptáculo de plasma estelar e os 6 olhos, somente ele permaneceu. O céu escurecera. Na mudança de estação entre o outono e o inverno, o sol se punha cedo. Os postes de luz dos dois lados lançavam um suave brilho alaranjado. O grupo deu alguns passos, misturando-se à multidão. Luzes de neon brilhavam pela cidade, como se tivessem entrado em um novo mundo. Kinjaku e as 4 calamidades estavam todos presentes. Sumi Namoto não os acompanhou. Ele ficou no topo de um prédio alto próximo. Riko Amanai se escondeu em sua sombra. Para pessoas comuns, apenas Kenjaku e Shozo eram visíveis. Ocasionalmente, uma pessoa com dons especiais podia perceber as 4 calamidades. Mas ninguém se assustou. Em meio a um mar de fantasias excêntricas, hoje era Halloween. Aqueles que notaram apenas franziram os lábios em desdém. Nada de especial. A multidão riu e festejava enquanto Kinjaku e os outros passeavam por eles. Naturalmente, eles não eram os únicos participantes. Usuários de maldições, reunidos por Kenjaku sabe-se lá de onde, já haviam se posicionado na área com foco em Shibuya e Ikari. Kinjaku levantou as costas da mão e olhou para o telhado à distância. Sumi Namoto não estava à vista. Ele franziu a testa levemente, então desviou o olhar e pousou no grande relógio montado em um prédio próximo. Ele marcava 19 horas, o pico de movimento de pedestres. Graças ao feriado, esse pico atingiu uma altura sem precedentes, o grande palco de Shibuya. Vamos começar, murmurou Kinjaku. No momento em que suas palavras foram proferidas, uma barreira com um raio de 400 metros envolveu toda a estação de metrô. Então, uma segunda, uma terceira e, finalmente, uma quarta barreira se desdobrou dentro dela. Uma barreira para prender pessoas comuns. Uma barreira para prender Satoru Gojo. Uma barreira para impedir a entrada de feiticeiros. E como mais externo, outro para prender pessoas comuns. Todas as 4 barreiras foram erguidas com sucesso. As paredes invisíveis se abriram. As calamidades caíram na gargalhada enquanto os pedestres próximos eram sugados para o ar e desapareciam em um instante grotesco. Tá? A multidão se dispersou, fugindo em todas as direções. Alguém correu em direção à barreira e recuou com um baque. Em pânico, eles se viraram para fugir na direção oposta, colidindo com a multidão que se aproximava. O caos tomou conta das ruas. Kenjaku e seu grupo entraram na estação de metrô. Protegida pela terceira e quarta barreiras, a plataforma, já lotada, ficou ainda mais congestionada à medida que os trens continuavam a transportar mais pessoas. A tensão aumentou. Traga-nos Satoru Gojo e você poderá ir embora. Uma voz ecoou pela multidão. Ninguém respondeu. Então chamas irromperam de vários passageiros, reduzindo-os a cinzas pretas em um instante, deixando apenas manchas no chão. Silêncio. Gritos irromperam, depois mais fogo. A estação ficou em silêncio novamente. Traga-nos Satoru Gojo, repetiu a voz. Quem é Satoru Gojo? Quem? Alguém conhece o Satoru Gojo? Traga-o logo. Os murmúrios de medo começaram a aumentar. O barulho retornou à cena, mas as chamas não. O plano de Kenjaku para selar Satoru Gojo era simples: atraí-lo, prendê-lo em um espaço apertado e restringir seu uso de técnicas e domínio com uma multidão densa. Primeiro, cansá-lo. Não seria preciso muito. Bastaria enrolar por 1 minuto e estaria feito. Ele atribuiu o ataque inicial às calamidades, que aceitaram ansiosamente. Às 19h20, uma janela detectou uma mudança em Shibuya. Às 19h50, o quartel-general do Jujutsu encerrou uma reunião de emergência. Às 20h, Satoru Gojo e sua equipe partiram para a torre de Shibuya. A equipe de apoio já havia evacuado civis ao redor. Janelas estavam posicionadas nas bordas da barreira invisível. A atmosfera era opressivamente tensa, tanto que eles instintivamente permaneceram em silêncio. Tudo ao redor da primeira barreira estava parado e silencioso. De repente, uma série de passos se aproximando quebrou o silêncio, deixando os guardas tensos. Mas ao olharem mais de perto, soltaram um suspiro de alívio. A equipe de feiticeiros de Jujutsu finalmente havia chegado. As últimas informações da equipe de suporte foram repassadas ao mesmo tempo. Ordens superiores indicavam que os outros feiticeiros deveriam permanecer do lado de fora da barreira, enquanto Satoru Gojo foi encarregado de descer à estação subterrânea para suprimir os espíritos amaldiçoados de grau especial. Acompanhando-o estava Suguru Geto. Sou um homem procurado, murmurou Suguru Geto com um bocejo preguiçoso enquanto entrava na barreira. Por que estou fazendo isso com você? Ok, respondeu Satoru Gojo com um aceno de desdém. Suguru Geto não disse mais nada. Seu humor estava excepcionalmente bom, quase lembrando os dias em que estiveram juntos em missões anos atrás. Mas agora, ele também era um feiticeiro de grau especial. Os dois seguiram em direção à barreira interna. Naquele momento, muitos espíritos amaldiçoados de grau especial já se reuniam sob o edifício Shibuya. A implicação por trás da ordem da sede do Jujutsu era simples: Satoru Gojo deveria lidar com a situação sozinho, para minimizar as perdas. E por perdas eles queriam dizer as vidas de outros feiticeiros. Os dois rapidamente entraram na segunda barreira, selando Satoru Gojo lá dentro. Mas ele não se importou. Logo depois, chegaram à terceira barreira. Suguru Geto liberou sua força de grau especial, e a barreira não conseguiu detê-lo. Eles entraram na barreira final juntos. Sumi Namoto os observava o tempo todo do terraço. Ele balançou a cabeça levemente. Essa era a variável que ele havia mencionado. Suguru Geto, o destruidor de maldições. Com ele aqui, as calamidades podem não significar muita coisa. Ele observou a figura de Suguru Geto. O relacionamento deles havia mudado de aliados para adversários, e isso já estava afetando suas ações. Mas ele não se arrependia. O passado já era coisa do passado. Ele viera com um único propósito: suprimir essa variável e guiar os acontecimentos em direção ao resultado pretendido. Ajude-me a exorcizar esses usuários de maldições. Ele estendeu uma faca curta e cinza atrás de si. Esta faca pode saquear técnicas.
Kenjaku tinha um olhar aguçado. Entre os usuários de maldições que ele recrutou, vários possuíam técnicas que despertaram seu interesse. Originalmente, ele pretendia recuperá-la sozinho, mas agora estava claro que não podia ir embora. Ele precisava reivindicar aquelas técnicas antes que a escola de feitiçaria o fizesse. Caso contrário, se os usuários de maldições morressem, suas técnicas desapareceriam com eles. Ainda assim, confiar a tarefa a Rico Amanai não foi problema. Uma mão se estendeu e agarrou o cabo. A pele pálida se alterou, tornando-se mais definida, enquanto a faca curta afundava rapidamente nas sombras. A escuridão se aprofundou, e um instante depois a sombra voltou ao normal. Suminamoto saltou do telhado e foi para o subsolo. Capítulo 178. Desta vez, os escalões superiores enviaram um grande número de pessoas. Representantes dos 2 campos do colégio de feitiçaria e dos 3 principais clãs chegaram. Naobito Zenin, o atual chefe do clã Zenin, também estava entre eles. O corpo docente e os alunos da escola de feitiçaria de Tóquio compareceram em peso. Entretanto, a maioria deles permaneceu de prontidão do lado de fora da primeira barreira, encarregados de lidar com os espíritos amaldiçoados e usuários de maldições que Satoru Gojo deixou passar. Enquanto isso, alguns feiticeiros chegaram cedo e já haviam entrado na barreira. Sua tarefa era desmantelar a cortina externa. Rico Amanai corria pelo telhado. Era noite, e a cidade lá embaixo estava intensamente iluminada. Seus movimentos eram suaves e fluidos, ela já havia entrado em seu elemento. A energia amaldiçoada de nível especial dentro de seu corpo permitiu que ela liberasse suas técnicas sem restrições. Ela saltou do telhado e aterrissou na parede externa de um prédio próximo. Desafiando as leis da física, seus pés se agarraram à parede como se estivessem enraizados no lugar. Passo a passo, ela subiu a superfície vertical, chegando ao telhado, o topo do edifício Shibuya Ikari. Esse era o seu destino. Os usuários de maldição que ela procurava estavam escondidos ali, e ela já havia identificado suas localizações exatas. Mas ela ainda não conseguia agir. Escondeu-se nas sombras. Ela estava esperando o momento certo. Os usuários de maldições também estavam observando atentamente os arredores, prontos para se dispersar ao menor distúrbio. Eles estavam esperando pelo mesmo momento. Quinto andar do subsolo. Satoru Gojo e Suguru Geto passaram com sucesso pela terceira barreira. Suspensos no ar, os dois examinaram brevemente os arredores antes de pousar nos trilhos do trem, onde todos os outros desastres, exceto Dagon, estavam reunidos. Os dois lados se enfrentaram. Inúmeras raízes se espalham para cima, isolando o céu e estreitando ainda mais o espaço. A expressão de Jogo se obscureceu. Outro feiticeiro humano havia se juntado à luta, e nele, Jogo podia sentir uma técnica que suprimia a energia amaldiçoada. Não é nada amigável com espíritos amaldiçoados. Ele lançou um olhar para Satoru Gojo ao seu lado. Isso era ruim. O fato de os dois se conhecerem dizia muito. Somente aqueles no mesmo nível poderiam permanecer juntos. Jogo colocou a mão direita atrás das costas e discretamente bateu as pontas dos dedos, enviando uma mensagem para Kenjaku. O reforço está a caminho, respondeu Kenjaku preguiçosamente. Aguente firme. Tique fácil para você falar. Jogo olhou para os 2 graus especiais. Sabendo que Kenjaku não era confiável, ele trocou um olhar com seu aliado, virou as palmas das mãos para fora e chamas irromperam. Ao mesmo tempo, Mahito pareceu perder todo o peso e flutuou em direção a Satoru Gojo. A aproximação parecia lenta, mas foi extremamente rápida. Em um instante, seu braço se transformou em uma lâmina apontada diretamente para a testa de Gojo. Mahito gargalhou no ar. A ponta da lâmina parou bem perto de Gojo. Sabia que não podia te tocar. Mahito riu despreocupado e recuou. Sua mão direita se estendeu. Bate. O som de uma palma batendo no ombro ecoou. Sua mão direita pousou no ombro de Suguru Geto. Te peguei. O que surpreendeu Mahito foi que o feiticeiro não entrou em pânico. Ele não sabe como minha técnica funciona? Não, impossível. Mahito descartou a ideia. Os humanos estudam suas próprias técnicas há muito tempo, então. Um leve sorriso irônico surgiu nos lábios de Suguru Geto. Sua técnica manipulação de espíritos amaldiçoados também exigia contato físico com espíritos amaldiçoados. Quem pegou quem? Difícil dizer. Ambos eram graus especiais. Um manipulava almas, o outro manipulava os próprios espíritos amaldiçoados. Tudo se resumia a quem entendia melhor a técnica. As classes especiais nunca deixaram de ter confiança. Os dois riram. No momento em que se tocaram, a pressão imensa os atingiu, e ambos sabiam com o que estavam lidando. Seus ombros e mãos se separaram rapidamente enquanto cada um recuava. Perto dali, Satoru Gojo já havia começado a lutar contra Jogo e Anami. Após um breve confronto, os desastres não estavam se saindo bem. Eles imediatamente mudaram de tática, abrindo caminho pela multidão e lançando ataque surpresa. Satoru Gojo e Suguru Geto também não pareciam tão bem. Havia muita gente. Muitas pessoas comuns. Elas não conseguiam ver as maldições. Tudo o que viam era carnificina ao redor, pessoas morrendo de forma horrível. Alguns explodiram em chamas e foram incinerados em segundos. Alguns foram cortados ao meio por forças invisíveis, seus membros voando e corpos dilacerados. Alguns gritavam de agonia, seus corpos inchando e encolhendo grotescamente, transformando-se em monstros antes de atacar os outros. Aqueles atacados, bem, não havia necessidade de dizer mais nada. Foi um caos total. Gojo e Geto lutavam em meio ao tumulto.
Os desastres usavam a multidão como cobertura. O espaço já era apertado, e com pessoas se aglomerando por toda parte, a distância entre os feiticeiros e os desastres era de centímetros e quilômetros. Eles não conseguiram nem acertar um golpe. Uma barreira prendeu esses civis. Jeto, vá quebrá-la. Eu cuido disso aqui. Suguru Jeto lançou um olhar ao redor. Os que o cercavam eram, em sua maioria, criaturas retorcidas e grotescas. Ele mesmo já tinha visto, aquelas criaturas haviam sido pessoas comuns, mas com apenas um leve toque daquele espírito amaldiçoado. Haviam se transformado nessas formas monstruosas. Sua testa franziu. Aquelas coisas ainda eram humanas, apenas mutantes. Sua técnica não conseguia afetá-las, e até mesmo os espíritos amaldiçoados que ele invocava estavam sendo contidos. A maioria desses humanos estranhos só conseguia lançar 1 ou 2 ataques antes que seus corpos murchassem, como se suas vidas tivessem chegado ao fim. Em poucas respirações, eles realmente morriam. As ruas na noite de Halloween estavam lotadas de jovens. Aquele espírito amaldiçoado estava trocando longevidade por poder, aumentando a força desses monstros ao custo de suas vidas. 1 ou 2 golpes, e eles envelheceriam até a morte. Esse tipo de ataque era duro, tanto física quanto psicologicamente. Cuidado! Com apenas essas palavras, os espíritos amaldiçoados que ele havia invocado iniciaram uma retirada cautelosa. Ao mesmo tempo, novos espíritos foram invocados para preencher as lacunas, um após o outro, indefinidamente. Os humanos haviam reduzido seu campo de batalha, e agora Jeto estava fazendo o mesmo com os desastres, usando espíritos amaldiçoados para reagir. Ele não esperava que os espíritos demonstrassem lealdade aos seus semelhantes, mas com tantos deles, mesmo que fossem apenas ervas daninhas, eles ainda poderiam continuar cortando por um tempo. Técnicas que manipulavam almas não podiam influenciar facilmente espíritos sob o controle da manipulação de espíritos amaldiçoados. Foi isso que ele testou no confronto anterior. A expressão do desastre ficou sombria, e Mahito, não querendo deixar Jeto ir embora tão facilmente, ordenou que os humanos mutantes o perseguissem. A figura de Satoru Gojo tremulou. Ele aproveitou a oportunidade para se aproximar de Mahito, puxando com a gravidade e em seguida, explodindo com repulsão. Mahito não conseguiu resistir. Ele instantaneamente se desfez em inúmeras versões minúsculas de si mesmo, dispersando-se e reagrupando-se à distância para aumentar a distância entre ele e Gojo. Mas ao fazer isso, os mutantes perderam seu alvo. O suor escorria pela testa de Mahito. A pressão aumentava. Ele não podia se dar ao luxo de se distrair novamente. Os dois lados travavam um impasse tenso. Ninguém ousava dar o primeiro passo. Não consigo sair. A voz de Jeto chegou até a plataforma através dos espíritos amaldiçoados, baixa e grossa, como se tingida de sangue. Ele estava agora no 4º andar do subsolo, diante de uma barreira invisível. Nem ele nem os espíritos sob seu comando conseguiam atravessá-la. Do lado de fora da cortina que prendia os civis, havia uma segunda camada que bloqueava a entrada de qualquer feiticeiro abaixo do grau especial. Lá dentro era o inverso. Uma vez dentro não era possível sair. Uma barreira tão poderosa devia envolver votos de vinculação extremamente rigorosos. O usuário da maldição que a lançou provavelmente não conseguiria entrar em nenhum dos dois, o que significava que a chave provavelmente estava do lado de fora. Só a força bruta não iria quebrá-lo tão cedo. Jeto ficou em silêncio. Essas pessoas tinham planejado tudo. Você não diria isso, Sun? Todos os espíritos amaldiçoados na plataforma congelaram. Ao mesmo tempo viraram-se, com os olhos retorcidos de raiva, encarando o desastre. A situação ficou ainda mais brutal. Livre-se desses espíritos primeiro. Jeto se virou, preparando-se para retornar. Vá para lá. Uma voz familiar soou de repente atrás dele. Ele congelou no meio do caminho. Como? Ele mal teve tempo de olhar para trás. Apenas um lampejo branco surgiu no canto do seu campo de visão. Bandagens? Sua consciência começou a ficar turva. Os espíritos na plataforma ficaram descontrolados, lançando ataques indiscriminados contra amigos e inimigos. Gojo sentiu que algo estava errado. Seu olhar percorreu os espíritos furiosos, mas em vez de reagir, sua expressão permaneceu completamente calma e imóvel, como água de nascente. Ele levou 2 dedos aos lábios. Camo. Se o reforço não aparecer logo, vamos recuar. Jogo enviou uma mensagem para Kinjaku às pressas. Eles já estão aqui. Vazio ilimitado. Estrondo. Uma explosão estrondosa abalou o teto acima da plataforma. A estrutura de aço se estilhaçou e as raízes que Anami havia colocado sobre ela foram arrancadas. Entulhos caíram, e uma onda de energia amaldiçoada irrompeu. Os classes especiais instintivamente olharam para cima, ouvindo o rugido, mas os não-feiticeiros ainda conseguiam vê-lo. O instinto os fazia cobrir a cabeça, mas a curiosidade os fazia olhar para cima, em direção à fonte do barulho. Em meio à poeira, uma figura sombria emergiu lentamente, de pé no topo de uma viga de aço retorcida pendurada no teto quebrado. Uma tênue névoa cinzenta o envolvia. Sua silhueta alta e imponente, e a lua cheia atrás dele, visível através do buraco aberto, causavam admiração em todos os corações. Por quê? Existe uma lua? Naquele momento, a mesma figura apareceu na mente de todos clara e inesquecível. Nas bandagens, provavelmente onde deveria estar o canto da boca, uma dobra se contorceu levemente em um sorriso irônico. Todos olhavam para aquela figura paralisados de admiração. Capítulo 179. A plataforma subterrânea, antes barulhenta, de repente ficou em silêncio. As figuras distorcidas dos mutantes começaram a se contorcer, traços de seus rostos humanos originais aparecendo, sinais de que eles estavam começando a voltar ao normal. Os não-feiticeiros se lembraram, de repente, de como suas vidas haviam sido uma brincadeira, de como seus amigos haviam morrido inexplicavelmente e de como eram impotentes para fazer qualquer coisa além de fugir. Uma onda de fúria irrompeu dentro deles. Por que deveriam sofrer assim?
Nas bandagens de Sumi-Namoto, um padrão espelhado foi o primeiro a surgir, tornando-se mais claro e brilhante a cada segundo. Um poderoso fluxo de energia amaldiçoada convergiu para o espelho, enquanto uma segunda aura, de cor azul, se manifestou ao lado dele, incorporando paciência e resiliência. As duas emoções se fundiram com a raiva violenta, formando uma névoa cinza clara que se misturou à neblina que já girava ao redor de Sumi-Namoto. Essa energia recém-nascida não estava completa. Ainda diferia significativamente da névoa original. Somente integrando as outras 12 emoções essenciais as lacunas poderiam ser preenchidas, formando o poder supremo e aperfeiçoado. As dobras ao redor de sua boca enfaixada se esticaram enquanto ele olhava para os não-feiticeiros. À medida que a força despertou neles de repente, emoções como ganância, inveja e orgulho surgiram em seguida. A imagem espelhada nas bandagens tornou-se cada vez mais complexa. Por fim, 7 emblemas deslumbrantes apareceram, formando uma projeção tridimensional que flutuava diante de Sumi-Namoto. A visão fez com que todos instintivamente abaixassem a cabeça. Durante todo o processo, nem Satoru Gojo nem os desastres conseguiam perceber o que realmente estava acontecendo. Tudo o que viam eram as reações inexplicáveis dos civis, somadas a uma pressão igualmente inexplicável que se elevava ao redor deles. Isso os fez parar suas ações, mesmo que por apenas um momento. Graus especiais, como esperado, não são tão facilmente influenciados pela emoção. Sumi-Namoto parecia levemente arrependido, mas ele não se demorou nisso. Por fim, sua figura começou a tomar forma completa. Os furiosos espíritos amaldiçoados se dissolveram no luar. Pessoas comuns que se tornaram feiticeiros dos 7 pecados se transformaram em orbes de cristal negro, flutuando em direção à lua. À medida que o luar os atingia, ele se refletia em clarões radiantes, cada orbe intensificando a luz. Quanto mais forte o brilho. Era como se uma escada invisível pairasse no ar. Degrau por degrau, Sumi-Namoto descia com o luar se espalhando sob seus pés. Passo, passo, passo. O som dos seus passos ficou mais claro. A figura enfaixada finalmente apareceu por completo aos olhos dos graus especiais. As luzes da estação se suavizaram, não o brilho forte das lâmpadas elétricas, mas algo mais suave, quase etéreo. O espaço ao redor dele se abriu. Restaram apenas algumas pessoas comuns. Elas se recusaram a pagar o preço e, portanto, não conseguiram chegar ao poder. Sumi-Namoto não lhes lançou nenhum olhar. Eles aproveitaram o momento para se esconder num canto. Satoru Gojo e os desastres não fizeram nenhum movimento brusco, posicionando-se à esquerda e à direita, flanqueando a figura enfaixada. Os desastres o reconheceram. Eles já se conheciam antes da operação. Mas até então, nunca souberam quem ele realmente era. Eles apenas presumiram que ele fosse algum usuário de maldição aleatório, trazido para dar suporte. Então, as emoções se agitaram em jogo. Uma estranha familiaridade brotou dentro dele. A figura borrada em sua memória ficou mais nítida, até que finalmente ele viu claramente. Sumi-Namoto. É você. Do nada, ele se lembrou de algo que Noritoshi Kamo havia dito uma vez enquanto discutia o plano de selar Satoru Gojo. Se ele concordasse em ajudar, não precisaríamos de todos esses problemas. Então era isso que ele queria dizer. As bandagens sobre o olho esquerdo de Sumi-Namoto se desfizeram lentamente, revelando os olhos estelares. Aquele olhar penetrou direto no coração dos desastres. Suas formas começaram a se torcer e distorcer. Uma força de atração desceu do céu, guiando-os para cima. Não olhe para o olho dele. Mahito gritou. Os desastres rapidamente olharam para baixo. Mas quanto mais tentavam evitá-lo, mais claro aquele olho ficava em suas mentes. Uma onda de ausência de peso os atingiu. Eles só conseguiam observar enquanto flutuavam para mais longe do chão, rumo à lua. Então, já nos tornamos aquelas esferas de cristal? Você? A voz de Gojo tremeu. As bandagens se fecharam novamente e num piscar de olhos, Sumi-Namoto estava bem na frente dele. Não havia mais nada a dizer naquele momento. Não importava se Gojo o havia reconhecido ou apenas adivinhado. Não mudou nada. Desde que ascendeu ao grau especial, Satoru Gojo se tornou o homem mais ocupado do mundo do Jujutsu. Exorcismos, ensinamentos, gerenciamento de crises, qualquer coisa insolúvel, deixava com ele, como agora. Sumi-Namoto achou que era hora de o homem descansar um pouco. As estrelas desceram. Inúmeros pontos brilhantes de luz surgiram, formando 9 anéis estelares giratórios, com cada camada orbitando acima deles. Os anéis giravam em velocidades, direções e ângulos variados. No meio daquela vasta constelação, os 2 homens estavam frente a frente. Um domínio atrai seu alvo para um espaço único. O domínio de Sumi-Namoto era um cosmos infinito. Onde quer que a luz das estrelas tocasse, pertencia a ele. E somente um domínio poderia se opor a outro domínio. Ao redor de Satoru Gojo, a luz das estrelas foi interrompida, bloqueada por uma esfera de escuridão profunda e infinita. Seu próprio domínio, o vazio ilimitado. Meu domínio, ainda não tem um nome? Esse pensamento passou pela mente de Sumi-Namoto. As esferas negras se fecharam completamente, e os 2 domínios colidiram. Ambos os homens sentiram o choque de forças opostas. Satoru Gojo estava cercado de hostilidade. Uma pressão invisível tentava invadir seu corpo, deixando-o sem espaço para reagir. Felizmente, o vazio ilimitado também envolveu seu oponente. Uma torrente interminável de informações inundou a mente de Sun, nublando seus instintos. Ele estava igualmente preso no lugar. Então tudo se resume a isso, cuja energia amaldiçoada é mais profunda, quem entende melhor as maldições. Gojo percebeu. Enquanto avaliava seus pontos fortes e fracos, Sumi-Namoto se moveu. Seu corpo se moveu ligeiramente, e atrás dele, inúmeras sombras distorcidas emergiram. Aquelas que haviam se desintegrado momentos antes retornaram, uma após a outra. As informações infinitas do domínio fluíram para as sombras. Sun deu um passo à frente. Depois outro. Seus passos ficaram mais suaves à medida que avançava em direção a Gojo. Bater.
As sombras distorcidas desapareceram instantaneamente. A mão direita de Sun pousou no ombro de Gojo, e os dois agora estavam em uma linha perfeita. Ele conhecia bem a mecânica do vazio ilimitado. Dentro do domínio, o contato direto com o próprio Satoru Gojo foi suficiente para neutralizar o fluxo avassalador de dados. E a luz das estrelas, fluindo de sua mão, espalhou-se lentamente pelo corpo de Gojo. Foi lento, mas foi real. Um redemoinho de névoa cinzenta surgiu na ponta dos dedos de Sun, varrendo em direção a Gojo. Pouco antes de fazer contato, uma esfera carmesim irrompeu, dispersando a névoa. O vazio ilimitado desapareceu quando Gojo saltou para trás, aumentando a distância. A luz das estrelas permanecia na plataforma. Ele claramente venceu o confronto do domínio. Sun brincou com o orbe carmesim em sua mão, a névoa cinzenta girando ao redor dele. Com um piscar de olhos, ele o esmagou até virar nada. Gojo juntou as palmas das mãos, os dedos formando uma lança apontada para Sun. Roxo. Rotações para frente e para trás explodiram simultaneamente. O choque dentro do ilimitado gerou uma massa imaginária que foi então arremessada em direção ao alvo, a técnica Oca de Gojo, púrpura. Sun não se esquivou. Com um aceno de mão, a névoa que o cercava se expandiu formando um vórtice. No centro, um portal tênue começou a se formar. Luz, som e tudo mais próximo foi atraído, deixando apenas um buraco negro profundo na superfície. Para Sun, ainda parecia cinza. Roxo não colidiu nem explodiu como esperado. Ele desapareceu no portal. Esta era a técnica Oca do próprio Sun, uma fusão do lapso da técnica amaldiçoada e da técnica amaldiçoada reversa, criando um mundo dimensional temporário. Esse mundo entraria em colapso por conta própria, ou se dissolveria à vontade dele. Qualquer coisa atraída para lá seria obliterada junto com ele. Ele se conteve. Se não tivesse, a estação inteira teria sido consumida. Agora, a alguma distância de Sun, Gojo se viu considerando seriamente recuar. Só um tolo começa uma briga com alguém mais forte. Ele se lembra de ter dito isso a Suguru Geto certa vez. Passo, passo, passo. Passos ecoaram, seguidos por um objeto do tamanho de um cubo pousando a seus pés. O reino da prisão. Gojo murmurou. Ele se virou para fugir. Gojo. A voz familiar o congelou. Ele se virou, e naquele momento reconheceu Sun Minamoto. Então ele viu o orbe de vórtice negro na mão de Sun. Ele conhecia bem aquela esfera. Era o selo nascido da técnica de Suguru Geto. Com a clareza dos 6 olhos, ele confirmou a energia amaldiçoada lá dentro. Era de Geto. Sun. O olhar de Gojo ficou frio. O reino da prisão a seus pés já havia começado a se abrir, dividindo-se em 8 caminhos. A força vital de Suguru Geto ainda estava presente. Gojo se firmou. O que exatamente você está tentando fazer? Sun não respondeu. Gojo sabia que ele não iria embora hoje. Dos restos quebrados dos 8 fragmentos do reino da prisão, uma matéria semelhante a sangue cresceu, aderindo ao seu corpo. Uma sensação estranha de fraqueza o invadiu. Sua força e energia amaldiçoada desapareceram. Em vez de entrar em pânico, ele deu uma risada curta e seca. Ei, Suguru, agora tudo depende de você. No momento em que as palavras saíram de seus lábios, o vórtice na mão de Sun se aprofundou e sua estrutura se apertou. Uma técnica que Gojo nunca tinha visto antes. Então, você tinha mais um truque afinal. Sun riu, imperturbável. Ele casualmente lançou o vórtice para o céu, onde ele flutuou ao lado das esferas de cristal que orbitavam a lua. 1 minuto se passou. O reino da prisão foi selado. Satoru Gojo foi selado. A poeira baixou. Capítulo 180. O selo está completo. Kenjaku pegou o reino da prisão e olhou ao redor. Onde estão os espíritos amaldiçoados? Sun Minamoto não disse nada e Kenjaku não esperava uma resposta. Apenas riu. Ah bem, não importa. Pelo menos 6 olhos finalmente foi resolvido. Ele jogou o reino da prisão para o alto e o pegou novamente. Então, quando Kenjaku o pegou, o peso subitamente puxou sua mão para baixo, arrastando-o em direção ao chão. Ele a soltou pouco antes do impacto. Estrondo. O reino da prisão se chocou contra o chão, criando rachaduras como o leito de um rio ressecado. O chão afundou ligeiramente no ponto de impacto. Em uma de suas 6 faces, um par de olhos ficou azul claro, assustadoramente semelhante aos 6 olhos. Tic. Kenjaku zombou e deu um passo à frente, tentando levantá-lo, mas descobriu que ele não se movia. Ele lançou um olhar para Sun Minamoto, mas vendo que ele permanecia imóvel, Kenjaku murmurou. Acho que teremos que esperar até que o reino da prisão termine sua análise. Ele se agachou ao lado dela. Sun Minamoto encostou-se na parede. Seus pensamentos já estavam em outro lugar. Bem longe, no colégio de feitiçaria, a copa da árvore dos ossos tremia levemente, como se fosse agitada pelo vento. O feiticeiro que o monitorava não notou nada de anormal. Shozo, o único outro companheiro que restou, olhou para os dois, seu olhar demorando-se brevemente em Kenjaku antes de se virar para sair. Ele não tinha interesse em esperar ali. Ia matar Itadori e Kujisaki, para vingar seus irmãos. Kenjaku nem sequer olhou para ele. Sun Minamoto, por outro lado, olhou para Meshamaru no teto. Uma leve curva surgiu em sua boca enfaixada. Ele era Kishimo-tan, da escola de Kyoto, e também possuía uma restrição celestial com um voto de vinculação. Seu corpo frágil precisava permanecer submerso em fluido nutriente para sobreviver, em troca de acesso a uma ampla gama de técnicas amaldiçoadas e liberação de energia. Ele tinha as mesmas habilidades de manipulação de marionetes que Masamichi Yaga e se especializou em controle de meshes à distância. Sofrendo muito devido à sua condição, a transfiguração ociosa de Mahito ofereceu um alívio temporário. Quando Kenjaku se aproximou com uma oferta de colaboração, ele concordou rapidamente. Após entregar informações da escola de feitiçaria, seu corpo foi restaurado.
Mas a aliança se desfez logo depois, e ele foi morto pelo grupo de Kenjaku. O Meshamaru no teto era seu plano de contingência, deixado para trás para monitorar Kenjaku e sua equipe, enviando informações para a escola de feitiçaria. Apenas um único programa permaneceu em Meshamaru, acionado sob condições muito específicas. E quando Satoru Gojo foi selado, essa condição foi cumprida. Enquanto isso, Itadori, Meimei e Uiui já haviam entrado na primeira camada da barreira, em busca da estaca da barraca. A passagem estava estranhamente silenciosa, seus passos ecoando suavemente pelo corredor. Quando chegaram ao alvo, o pino, envolto em talismãs e cravado na parede de concreto, estava lá, à vista de todos. Ninguém está guardando? Itadori deu um passo à frente, ajoelhou-se e puxou. Ele se esfarelou em sua mão. Uma barreira apareceu no ar, invisível até se estilhaçar como vidro. A âncora é real. A barreira foi levantada com muita facilidade, deixando todos ainda mais inquietos. Itadose-kun, Itadose-kun. Uma voz eletrônica fraca ganhou vida, cheia de estática, e então gradualmente ficou mais clara. Quem é? Itadori gritou. Meimei e Uiui se viraram em direção ao som. Sou eu, Meshamaru, de Kyoto. Ouçam com atenção, a voz zumbia com urgência. Itadori relembrou o recente encontro de troca, sim. Eles se cruzaram. Ele olhou nos olhos de Meimei, acalmou-se e escutou. Satoru Gojo-sensei foi selado. Não houve tempo para questionar porque a âncora estava desprotegida, o choque da mensagem surpreendeu a todos. Com pouco tempo, Meshamaru rapidamente os incentivou a se concentrar e começar a planejar. Enquanto ele continuava falando, ele parou de repente, o zumbido se intensificando. O que houve? Itadori perguntou. Fui descoberto, a voz eletrônica soou um pouco pesada. Mas, parece que ele não me destruiu, acrescentou a voz, cheia de surpresa. Ele tinha acabado de se conectar com o Meshamaru posicionado ao lado de Kinjaku. A transmissão mostrava a situação no 5º nível. O reino da prisão havia afundado no chão, e Noritoshi Kamo estava agachado ao lado dele. Perto da parede, havia uma figura toda envolta em bandagens. Uma pessoa? Um espírito? Provavelmente um dos mentores deste incidente. Havia apenas algumas pessoas comuns por perto, encolhidas em um canto, sem perigo imediato. As informações da cena foram rapidamente repassadas. Quando ele estava prestes a informar Itadori e os outros, algo chamou sua atenção. O homem enfaixado estava de frente para Meshamaru, com a boca afundada para dentro, criando uma dobra distorcida e irregular. Hehe, talvez fosse apenas imaginação dele. Uma risada fraca passou pela mente de Kishi, causando-lhe um arrepio na espinha. Mas não havia tempo para pensar nisso. A prioridade era transmitir a mensagem. Sem entrar em detalhes, eles saíram às pressas e logo encontraram o grupo de Panda. Meshamaru, quase sem poder, foi passado para as mãos de Panda. Com a mensagem entregue, o grupo compreendeu a gravidade da situação. Itadori assumiu a tarefa de alertar os outros. Meimei enviou seus corvos para continuar procurando a próxima âncora e romper a terceira camada da barreira o mais rápido possível, permitindo que os feiticeiros entrassem. Até então, a equipe de Panda não tinha escolha a não ser manter sua posição e reportar a notícia aos superiores por meio de seus telefones. Por que não pede para meu primo curar você? Primo? Quero dizer, Sumi na moto. Panda sacudiu Meshamaru de leve. Ele até já trouxe alguém de volta à vida antes. Curar-se não deve ser problema para ele. Meshamaru ficou em silêncio. Shoko Ieri o examinou uma vez, mas não conseguiu curá-lo. Ele sabia que havia 2 novos curandeiros amaldiçoados na escola de Jujutsu de Tóquio, mas já havia perdido as esperanças há muito tempo. Ainda assim, se ele soubesse que alguém poderia literalmente reviver os mortos, ele definitivamente teria tentado novamente. Essa informação foi deliberadamente ocultada? Esse pensamento levou a muitos outros. Talvez os superiores só quisessem que ele existisse nessa forma. Seria mais fácil mantê-lo contido? Eu não sei, ele respondeu a Panda com a voz seca e rouca. Está tudo bem. Mesmo assim, ainda há esperança para você. Panda parecia despreocupado, assumindo casualmente uma enorme responsabilidade pelas costas de Sumi na moto. Ele deu as costas para a escola de feitiçaria. Ele realmente me ajudaria? Ele só está fazendo as coisas do seu jeito. Panda olhou para o prédio de Shibuya. Ele vai e pensou consigo mesmo. Essa também era a posição defendida pelos alunos diretos de Yaga, quando se tratava de Sumi Namoto e Riko Amanai. Enquanto isso, a notícia foi enviada por Itadori usando um método especial. Não só o grupo do colégio de feitiçaria a recebeu, como todos dentro da barreira ficaram sabendo. Os usuários da maldição, não mais cautelosos, finalmente entraram em ação. Este era o momento que eles estavam esperando. Satoru Gojo havia sido selado. Foi isso. E não era apenas uma questão de esperar algumas horas. Eles estavam esperando desde 29 anos atrás, desde o dia em que Satoru Gojo nasceu. Mesmo depois de se tornarem usuários de maldições, eles ainda tiveram que viver escondidos. É por isso que eles estavam aqui hoje. O selamento de Gojo foi apenas o começo. Eles finalmente estariam livres para fazer o que os usuários de maldições realmente deveriam fazer. Próximo passo: acabar com os feiticeiros de Jujutsu. Os usuários da maldição estavam cheios de entusiasmo. Escondida nas sombras, Riko Amanai também se mexeu. Esta era a oportunidade que ela tanto esperava. Ela se aproximou silenciosamente dos usuários da maldição, e nenhum deles sentiu nada. Conforme ela se aproximava, Riko parou de repente, mordeu suavemente o lábio inferior, e as sombras sob seus pés se aprofundaram. Então ela se virou e recuou em direção ao chão. Na beira da barreira, Kiyotaka Ijishi estava ao telefone repassando informações. O Windows tinha uma linha de comunicação dedicada que se conectava diretamente aos superiores. A mensagem de Panda foi passada para ele e de lá, para os altos escalões. Mas eles tinham que permanecer fora da barreira. Se chegassem mais perto, o sinal seria bloqueado. Toque, toque, toque.
Passos suaves vieram logo atrás, mas Ijishi não os ouviu. Um garoto loiro e magro com um rabo de cavalo torto aproximava-se, segurando uma faca estranha. O cabo parecia uma mão, apertada com força pela sua. Ele caminhou lentamente em direção a Ijishi, sua sombra se estendendo atrás deles. Erguendo a mão direita acima da cabeça, a sombra tremulou 2 vezes. A lâmina se inclinou para frente, pronta para atacar. Estrondo. O menino foi arremessado de repente, colidindo com uma barreira na beira da estrada. Seu corpo ricocheteou com força e caiu em uma pilha na beira da estrada. Ijishi se virou. Senpai? Riko Amanai deu um leve sorriso. Grite mais algumas vezes. Senpai, por que você está aqui? Ijishi enxugou o suor frio da testa. Seu estômago doeu, e ele instintivamente o agarrou. Ele ficou abalado tanto pelo ataque furtivo do usuário da maldição quanto pela pressão exercida por Riko. Ele gemeu internamente. No colégio de feitiçaria, a pessoa que mais o estressava era Satoru Gojo. Depois dele, Riko Amanai. Senpai já tinha sumido da escola há alguns dias, e ele não conseguia mais dizer de que lado ela estava. Nesse momento, o fone de ouvido do telefone estalou e disse: "O que aconteceu?" "Denunciar." "Nada a relatar", respondeu Ijishi. Riko ignorou, deu um passo à frente e pisou no agressor de rabo de cavalo enquanto ele tentava se levantar, jogando-o de volta no chão. Ela se inclinou. A curta lâmina cinza estendeu-se suavemente, repousando em sua garganta. Espera. A faca deslizou para fora e em seguida atravessou a nuca dele. Qualquer sangue restante foi limpo com o movimento. Tchau. Ela acenou para Ijishi com um sorriso. Seus passos desapareceram na distância. Quando não puderam mais ser ouvidos, o corpo no chão se contraiu levemente. Ha. Lágrimas brotaram nos cantos dos seus olhos. O menino sentou-se lentamente, esfregando a garganta. O ferimento havia desaparecido. Ijishi instintivamente deu um passo para trás. Ainda abalado, o agressor deu um tapinha no peito e sorriu para Ijishi. Eu definitivamente prefiro implicar com os fracos. Ele se levantou e começou a caminhar em direção a Ijishi, passo a passo, apenas para perceber depois de alguns passos que não conseguia se mover. Uma voz feminina doce e assustadora falou atrás dele. Então você ainda está vivo, afinal. Eu sabia que a alma estava intocada e que não havia nenhuma técnica gravada na lâmina, murmurou para si mesma, numa voz que só ela conseguia ouvir. Então, o que há de errado com esta faca? Você tinha ido embora. Eu ouvi você indo embora. Sua voz estava cheia de desespero. É óbvio que menti, disse Riko Amanai, aproximando-se novamente e passando levemente a lâmina cinza pela garganta dele mais uma vez. O triângulo rosa sob seu olho escureceu. Um dos 6 havia desaparecido. Originalmente eram 3 de cada lado, agora eram apenas 4. Riko estreitou os olhos, estudando suas pálpebras. Então está realmente ligado a isso. Estou usando esta técnica. A faca cinzenta percorreu sua pele novamente, 4 golpes rápidos. A marca final desapareceu. A alma visível em seus olhos começou a se desfazer. Ela olhou para a lâmina, agora gravada com um único triângulo rosa. Satisfeita, Riko assentiu, soltou-o e deixou seu corpo cair no chão. Sangue se espalhou pela calçada enquanto ela olhava para Ijishi e exibia um sorriso vesgo. Desta vez, ele realmente se foi. Tenha cuidado. Vejo você. Ijishi gaguejou. Riko lançou um olhar abrangente para a área, depois se virou e saiu caminhando com estilo. Seu destino, o Shibuya Ikari. Acho que vou voltar correndo, ela murmurou, misturando-se às sombras e desaparecendo em um instante. No telhado, usuários de maldições e feiticeiros de Jujutsu já estavam travando uma batalha. Preciso me apressar. Riko correu de volta para a base do prédio e de repente, olhou para cima, seus lábios se curvando em um sorriso estranho. Ela sentiu uma presença muito familiar, exatamente como a daquele homem com cicatriz no rosto de 12 anos atrás. Cucucu. Ela saltou e desapareceu nas sombras mais uma vez. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.